Olá, meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Tarotiano Lenormand, que hoje, na verdade, está recebendo aqui um episódio piloto, né? Eu tenho aqui o logotipozinho do Tarotiano Podcast, vocês sabem que eu apresento, né, um podcast sobre espiritualidade, sobre terapias holísticas, mas eu estou aqui com um grande amigo meu que tem muito a falar aqui, não só de religiosidade, mas a gente vai falar aqui é sobre experiências musicais, né? Aproveitando que o último convidado que eu trouxe aqui, que foi o Thales, né? Ele é radiestesista, mas ele é músico e ele apresentou a terapia musical dele, ele apresentou a música, por coincidência, esse Thales, eu chamei para o podcast e nunca imaginei que era o mesmo Thales que há anos atrás a minha banda Crosofia ensaiava no estúdio dele, pois ele era irmão de um outro amigo nosso chamado Saron, né? Então, as coincidências aí da vida. Enfim, eu tô criando um outro canal, né? Já já depois eu divulgo para vocês, que é um canal com o meu amigo de infância, meu amigo de adolescência, meu amigo de companheiro músico, companheiro da filosofia, companheiro da vida. E a gente vai fazer um podcast depois voltado justamente para as questões musicais e para falar sobre nossas vivências adolescentes e metalísticas. Então seja bem-vindo aí, meu amigo Felipe Dias. Como é que tá, meu amigo? Tudo bom? E aí, meu filho? Felipe Dias agora tu foi longe, viu, macho? Felipe Dutra, Felipe Nino, Felipe, Felipe Felipe Dutra. é, Summers. Felipe Dutra é o jornalista, Felipe Nino é o cantor e o Summers é o que tá no Batalha Pessoa. O que tá no encarte da Crossover é o Summers? Felipe Summers. Felipe Summers, né? É. E esse Summers, tu tirou de onde? Macho, foi, na verdade, um erro, certo? Isso aí foi um grande erro, que é o seguinte, ainda sou, né, muito fã de uma banda chamada New Order, e o vocalista do New Order é o Bernard Sumner, MN. Só que, tipo assim, eu, um adolescente, não sabia muito inglês, achava que era Summers. Então era Bernard Summers. Aí era Philip Ah, Summers. Entendeu? Só que ficou. Depois eu descobri que é Sumner. Aí, assim, inclusive até hoje Philip Summers é o meu e-mail, né? Então só que ficou só no e-mail mesmo. Tipo, é que nem aquelas coisas de adolescente, né? Qual é o seu e-mail? É a gata, não sei o quê, 666, arroba hotmail.com. tu lembra do meu? Rival do Metal Júnior? É Aí, Ig, cara. Esse e-mail do Ig era muito massa, cara. Ah, não, não existe mais, né? Eu, sei, tu tentou acessar? eu não lembro mais a senha, cara, mas eu lembro que tinha umas coisas interessantes nesse e-mail aí do Rival do Metal Júnior, ó. Ô, comédia. E aí, Felipe, como é que tu lembra aí como foi que a música entrou na tua vida, cara? Bicho, faz muito tempo, né? Assim, na verdade, primeiramente, oi, gente, né? Tudo bom? É, a música entrou na minha vida desde que eu me entendo por gente, na verdade. Meus pais me banhavam na bacia, tem até uma foto aí minha, e se eu achar, eu passo pro Rivaldo para ele colocar aqui, mas é, tinha uma foto, e eu sendo banhado e com um rádiozinho do lado, aqueles boombox, né, da Sony e tal. Eita. Entregando minha idade aí. Mas assim, efetivamente foi mais ou menos com uns 7 anos de idade. Eu tinha deficiência motora, né? Eu não conseguia amarrar os cadastros, eu tipo tinha problemas com o manuseamento de coisas e tal. E aí na época o pessoal da escola onde eu estudava orientou que eu fizesse música, né? Que eu fizesse alguma atividade musical para que eu pudesse exercitar mais essa parte motora. Aí eu entrei no Conservatório Alberto Nepomuceno, isso em 95, Tu 96, fez conservatório, né, Pomuceno ali na UES? na UES, coisa que por sinal, assim, na verdade, até um erro, eu digo isso de maneira meio triste, porque o conservatório, na verdade, não é da UES, o conservatório, ele é privado, né? Tanto que hoje, a sede onde era o conservatório, ali é um prédio de fato da UES, mas assim, era um acordo entre o conservatório e a UES, né? Que a UES cedia o prédio, o conservatório tocava com as atividades. Mas era pago, né? Assim, e não lembro quanto era, mas era pago, né? Até mais recentemente, há uns 2, 3 anos, o meu grande amigo Renan também terminou o curso de guitarra lá, né? Enfim, se formou em guitarra lá no conservatório, mas ele não é da UES, né? Mas voltando aqui, Mas rapidinho, então agora bateu uma curiosidade. Se você faz música na UES, não é no conservatório, né, Pomuceno? não, não é. Tanto que hoje o conservatório ele está na aldeota.
Eu não lembro, não sei se é Nunes Valente, uma coisa assim, mas aquele prédio hoje está desocupado. Ele não, tipo assim, houve não, o conservatório e a USI não entraram num acordo, e aí o conservatório acabou saindo, que ficou justamente essa questão. Muita gente pensava que o conservatório era da UES, mas não é. Valha. E aí, tu se lembra quando foi que a gente se Sim, mas eu não conheceu aí, terminei, né? homem, calma, eu nem terminei. Fala aí. Enfim, eu achava que tu sabia, inclusive, ou tu tá fazendo charme pros telespectadores Claro aí. que os telespectadores têm que saber, eu sei de tudo, né? Ah, Quero é que o povo saiba. tá certo. Não, mas assim, Não, só abrindo um negócio aqui, abre um leque, abrindo leque, vai. uma parêntese, né? A Graciela, sabe quem é a Graciela? Lógico, né? Nossa amiga aqui, Sim. ela sempre vinha pra fazer as lives comigo, pra me ajudar nas lives, pra ler as perguntas. Aí, tipo assim, quando no podcast que eu fazia uma pergunta para a pessoa que eu estava apresentando, eu lógico que eu já sabia a resposta. Aí ela pegava e respondia. Eu, Graciele, a gente sabe a resposta. Deixa, é para ele responder, Graciele. Tá entendendo? Esse cara é malo, ó, ele é marqueteiro, ó, de verdade. Ele é marqueteiro de verdade. Mas falando sério, quando foi, eu comecei a fazendo flauta, né? Flauta doce, e aí realmente concluí o curso, aprendi a ler partitura, depois fiz piano, fiz um bom tempo de piano. Infelizmente, desaprendi, né? Se botar uma partitura na minha frente. Talvez eu lembre porque, assim, até para quem não sabe, a clave de sol e a de fá elas estão lá por um motivo. Elas estão para lhe avisar que aquela linha é o sol e aquela linha é o fá, né? No caso, a clave de fá é para as notas mais graves, a clave de sol para as médias agudas. Mas assim, não sei mais de nada. Mas enfim, realmente melhorou e foi nesse tempo, né? Aí, obviamente, na adolescência tinha a história do tocar violão para pegar menina e tal. Sim. Aí aprendi a tocar Legião Urbana, Los Hermanos, aquela coisa toda. E aí entra na pergunta que você ia fazer, né? Que como é que é a história da Kreuzofia, onde é que entra a Kreuzofia? Pra gente falar da Kreuzofia, a gente precisa falar da nossa amizade. E eu Isso. preciso confessar algo que algumas pessoas sabem, mas não é todo mundo. É, Se a Kreuzofia existe, ela existe graças a uma pessoa que ela não. Hoje, se eu falar o nome dessa pessoa, você vai dizer, não, essa pessoa não tem nada a ver com metal. Como assim? Não tem nada a ver com metal? Nada a ver. Mas graças a essa pessoa que eu realmente comecei a escutar metal de verdade, e graças a essa pessoa que nos aproximou também, é que hoje existe, que existiu aí, hoje existe a Filosofia. Eu ia chutar o Thiago. Não, não é o Thiago. Não é o Thiago. Saulo Duarte. Saulo? Saulo Duarte, do Saulo Duarte à Unidade. Olha aí. E o cara é famoso hoje, viu? Pois É. é, famosíssimo, né, e tal, na cena, ele na cena alternativa, o cara, mas foi ele que me apresentou o Blind Guardian, porque a gente fazia Master Dream juntos, que era um curso que né, no caso ainda existe, um curso de inglês lá do bairro onde a gente Que eu cheguei a morava. fazer também, mas não concluí, não. Pois é. Aí a gente estudava junto e ele era muito fã de Blind Guardian. Então, e aí, por coincidência, Saulo, outras pessoas, Felipe e outras pessoas que viriam, Fabrício, que viriam a ser o núcleo, né, o inicial da Crosofia. Engraçado, essa galera toda era muito Blind Guardian, né? Eu É, via muito Blind Guardian. demais, era banda, né? Blind Guardian, o Angra, né, e tal. E aí, assim, ele me emprestou, aliás, minto, ele me falou e você me emprestou o Nightfall in Middle-earth. Isso. Aí eu, na época, né, como bom pirateiro, peguei, copiei, ripei, né, o CD e, meu amigo, paixão à primeira vista. Fiquei apaixonado, né, isso foi em, sei lá, acho que foi em 2002. Foi? Não lembro. Não, foi 2002, foi 2002, 2001, 2002, coisa assim. Foi, enfim, foi incrível e então, desde então, nunca mais a minha vida foi a mesma. Mas sabe que, tipo, tu era nativo baixista. Sim, sim. Porque eu era nativo baixista porque é o seguinte, cara, a história da Crosofia é uma história que tem que ser, certo? Infelizmente eu não, realmente era para eu trazer aqui, né? A nossa ideia era tirar um som e eu ia trazer aqui um baixo Yamaha RB vermelho, que esse baixo, na verdade, ele
faz parte da minha história como músico e faz parte da história da Isso. Crosofia, né? Assim, é um baixo Representa muito a filosofia esse muito, baixo aí. muito, muito, assim, né? É por isso que a gente divide a plata desse. É o filho, né, É que o tem. filho, exatamente. Porque é o seguinte, em 2004 eu comecei a tocar baixo, né? Numa banda de adolescente e tal. E era o baixo de um amigo meu, o João Flávio, que por sinal hoje ele, por, assim, coincidência da vida, tá? O João Flávio trabalha naquela mesma empresa que eu trabalhei no ano passado, aquela construtora italiana, Sim. né? Ele tá lá. Aquele baixo não era de uma. Esse cara tocava numa banda até conhecida da época, não? Não, esse baixo, ele era emprestado pro Breno, Hum. o Breno, o baterista, né? O Breno, que ele tocava na Mafalda Morfina, Mafalda e Morfina, né? que ele tocou na Alfazemas e hoje é Say My Name e tal, outras bandas. Inclusive, um abração, Breno. Gente boa, a gente sempre se encontra aí principalmente quando a gente ensaia ali no Rock no Quintal. Enfim, esse baixo aí, eu tocava esse baixo, né? Enfim, gostava de baixo. E aí eu ia na tua casa, aí tu tinha aquela guitarrinha Yamaha investida, Stratocaster. Stratocaster, com a distorção do som, né? Ligava no som, aí tinha aquela distorção, Isso. Depois é que eu vim ter uma Zoom 707 que eu comprei do Thiago, né? do Thiago Albi. Thiago AB. É. E aí, macho, esse mesmo baixo. Aí pronto, né? Rolou esse. Aí beleza, esse baixo sumiu da história. Anos depois, sei lá, 2006. Não, 2005? 2005, 2006, não lembro. Enfim. Não, esse tempo, 2005, 2006, a gente já tava gravando a demo. Tem que ser, seja lá o que tu tá falando, tem que ser Não, eu antes. tô falando do baixo. Ah, Foi ele mesmo. Tu comprou o baixo do João Flávio. sim. Ele era todo adesivado, mandou tirar os adesivos e tal. E foi com esse baixo que foi gravada a demo. Foi, foi. Foi. No caso, o Paulo Bon que gravou esse baixo na demo, né? E aí. Mas tem uma ressalva disso. Você tá atropelando um esquema aí, que você era o nativo baixista, mas não chegou a ser baixista da Cries of Fear. Não. Porque aí entra o Thiago, Era isso, exatamente, bem lembrado. em Menor. Exatamente, bem lembrado, cara, muito bem lembrado. Esse Thiago, né, assim, o Thiago ele é ele tá trabalhando com música ainda, ele toca alguma coisa, Acredito que sim, não trabalha com música ainda. enfim. O Thiago é um exímio guitarrista, né? Fez Ele IGT, fui pra São Paulo só pra estudar no GT e tudo. foi aluno do Vander Tafo, né, se não me engano. Foi, foi. Enfim, o cara é fantástico. E isso que é aquela coisa, né? Ele foi pra ser o melhor guitarrista de metal e voltou. Isso. Não quero mais saber de metal. Exatamente, ele foi pra voltar o guitarrista de heavy metal, voltou tocando aquela música pernambucana. Voltou tocando Lenine. Não, Lenine não, é José Cabaleiro. Não, Tu tocou Maracatu, tocou no Navigue na a Vigna Vulgares. Vulgares, é. Mas enfim. E o Thiago, ele, né, assim, dessas voltas para Fortaleza, né, que ele ia lá, ele não teve uma vez que ele voltou, não tinha sido ainda a vez definitiva, né, Rivaldo? Não. Pronto, ele voltou. E assim, o Thiago tem umas pessoas, tem amigos em comum, né, com o Rivaldo que eram de outros, digamos, outros universos, né? Que Exatamente. era o próprio Paulo Gum, o Roseno, né? O Roseno que hoje é oficial da AMC e bodybuilder, né? É verdade. Está uma tora, Tá bombado. é doido. Aí tinha galera, né? Enfim, eu sei que todos eles foram se reunir lá na casa do Rivaldo para tirar um som. Era o ponto de encontro ali, né? Isso. E aí, eu tava lá porque eu era tipo assim, os bichos tudo com seus 20 e tantos anos, eu adolescente, 15, 16 anos, moleque velho, Ei, sabe? escolheu a gente não, pô. Pivete. E aí eu lá, de bobeira e tal. Aí, todo lá. Você quer? E aí, assim, a gente falou do Master Dream, eu fiz nesse curso, né? Ensinei depois, enfim, Foi professor também de lá, né? Deve é, ser formado em inglês, né? Sabe muito inglês, domina inglês, né? domínio e tal, e justamente, eu era o que sabia a letra, né? Não ficava no embromation. Então, eles precisavam de alguém pra cantar, e aí iam tirar um Manowar. Era Brothers of Metal, né? Se não me engano. Não, não. Ou era The Gods Made Heavy Metal? Que era Arms of Immortals, como é o nome, cara? Não, era Não, não era não, não era do lado do Hell que a gente tocou, não, era era do Hail não. to England. Era, eu não lembro. Era Army of the Immortal. Isso, Army of the Immortal, exatamente, exatamente. exatamente. Pronto, em resumo, foi esse eu não lembrava não, isso aqui não foi combinado não. E, em resumo, foi essa música, né? E aí eu escutava muito e tal, e eu sabia a letra.
Cantei, de um jeito muito tosco, mas cantei. E aí o pessoal, pô, meu irmão, tu canta demais, não sei Não, o foi o quê. Thiago que te descobriu. Foi o Thiago que disse: Ei, mano, cara, tu canta bem, pô. Tu canta bem. Tu tem que ser vocalista. Foi o Thiago que te descobriu como vocalista. Olha aí, mas a Porque eu culpa é tava, dele. porque eu tava formando a Cryosofia pra tu ser baixista. Quem ia ser vocalista ia ser eu. É mesmo, vale, é mesmo, é tu e seu vocalista Ia e ser, guitarrista, é ia verdade. ser vocalista. Que eu queria montar uma banda bem Gamma Ray, né? Ia ser eu, vocalista e guitarrista. Tu ia ser o baixista. O Wagner, que virou evangélico, Aham. né? Se converteu, ia ser o baterista. E. Quem era o baixista? Tu era o baixista, faltando outro guitarrista. E o seu Thiago, não era, não? N- Não, não, não. O Thiago já voltou contra a cabeça. Já ia ser, foi o Paulo. O Paulo que virou baixista entrou pra ser guitarrista. É, não, mas ele chegou a ser guitarrista. O O Paulo, sim. Paulo Boom? Paulo Boom. Não, chegou. Acho que chegou a ser guitarrista. Chegou com certeza. Que aí entra, pronto, aí entrou nessa história, montamos, aí, porque montamos a Crosofia. Nesse tempo a gente já tinha feito alguma música? Tinha não, não tinha? Tinha, tinha uma que a gente nunca gravou, que a gente deveria gravar até hoje, que é aquela. Ah, Still Believe Mais. Do You Believe My A Dreams? gente E a Roda Parte gravou, 2. gravou, Tinha. mas tem aquela. Pronto, que aí entra onde eu queria chegar. A gente tinha já algumas músicas, né? Tipo, eu ia na casa, na tua casa e a gente tirava, né? Eu tocava o baixo na época. E aí a gente fazia uns Não, esqueletos. mas se bem que até hoje o corpo da música, se bem que até hoje não faz tempo que a gente não faz música, né? Mas É, até onde a gente fazia música, o corpo da música sempre era eu, você, eu guitarra e você com baixo e a voz. era, Depois a exatamente. gente passava pro resto da banda, o resto da banda Isso. complementava e aí sim, né? Era, mas sempre nascia O núcleo era o ali núcleo mesmo. ali. E sabe o que é engraçado? Só um parêntese, assim. A gente não tá seguindo muito uma cronologia, até porque Não, não tem não. roteiro, Sim, mas entendo. só um parêntese. O Metallica faz muito. Eu estou lendo, né? O Metallica sempre foi muito assim. Era o Lars e o James, tipo assim, eles chegavam no estúdio e, tipo, isso para todos os discos, né? Só não, acho que o Load e o Reload, que já era um pouco diferente, mas, tipo assim, basicamente, boa parte dos discos eles chegavam e o Sencheng. Ele chegava, era o Lars e o James, eles iam no estúdio lá do Lars, aí, vai lá, vai, James, solta aí um riff. James lá, tá, tá, tá. Aí não. Aí o Lars ia lapidando, e aí eles faziam uma música, né? Faziam um esboço da música, aí passavam pro Kirk, que é o Kirk lá dava os toques lá, e passava pro baixista, ou pro Jason, ou pro Robert, enfim. Aí, mas é engraçado que assim, existem vários processos de composição, e o nosso era muito assim, que era muito realmente, eram nós dois, a gente era um núcleo, né? E aí sempre nascia muito aqui. Chegou um tempo que quando o Leandro, o tecladista, ele morava lá perto também, ele também participava muito disso e foi muito rico. Os outros meninos também, né? O Wilsinho, enfim. É, o Sim, eu lembro que do jeito que se empolgou, se desempolgou também, né? Mas o Sim chegou a comprar aquela guitarra, ele tinha uma Goldenzinha ré, Mopaia, né? Era. E, Vamos chegar já e lá. depois chegou naquela ESP, que tu é A louco, Horizon, meu amigo. Um captador 8185 do Zac Wild. Mas assim. que eu tô com ele, por sinal, agora, né? Ah, é? Olha aí. Por sinal, cara, assim. Depois eu vou só deixar aqui um parêntese do parêntese. Como realmente às vezes você não aproveita as coisas no devido tempo. Por exemplo, o Wilson, ele nos apresentou Whitesnake, Isso. né? Isso que eu sou super, hiper, mega fã até hoje. Pois é. E aquela coisa, a gente não, talvez a gente não entenda, pronto, a gente não, na época, quando ele apresentou, a gente não entendia exatamente o que. Aí você vai escutando e você, caraca, aquilo é. Pronto, eu vou dar o braço a torcer, certo? Para o Paulo Boom, né? Assim, eu tenho algumas ressalvas com ele Pessoais, né? pessoais que não cabem entrar aqui, mas uma coisa eu preciso dizer, que eu já disse inclusive para ele isso na época. Muito, ele me apresentou muita coisa interessante no som, tipo assim, graças a ele eu sou muito grato pelo Rush. Tipo, Sim. eu não tinha maturidade e realmente a palavra é essa para entender o Rush. Tipo, hoje é uma das minhas bandas favoritas. E principalmente depois, assim, a gente tá embaralhando aqui as coisas. Mas ele deu uma educada na banda no sentido de metrônomo, no sentido de tempo que a gente não tinha, a gente era muito imaturo relacionado a isso. Sim, Ele deu também sim, uma educada na gente sim. relacionada a manter o tempo, ter um metrônomozinho ali também. Exato, exato. De tempo, de tom, na verdade, tom Sim. musical, né? E sabe, uma coisa que eu me lembrei agora falando de Rush, essa aqui, acho que pouca gente sabe mesmo, acho que
Só realmente quem tava lá na hora sabe. A gente gravou a nossa demo, na nossa primeira demo mesmo, porque antes a gente tinha gravado Um lado B, né, ali. o que Dá foi pra, aquilo. não dá pra dizer o que é aquilo não, Em né? 2005, a gente tinha uma formação que era eu no vocal, Rivaldo na guitarra, Leandro Cardoso no teclado, depois eu queria. Enquanto isso, explica onde é que entra o Leandro, cara, que o Leandro também tem uma história aí na tua vida, né? Ah, sim. Então deixa eu botar aqui pra mim um pouquinho. Vamos lá. Primeiro dizer que a coreografia sempre foram 5 membros, né? 5 componentes ali, né? Sempre era um vocalista, 2 guitarristas, um baixista, um baterista e o tecladista. 6, né? Sempre Seis, foi um seis. Me sexteto, né? arranja só um papel e caneta aqui, porque senão eu vou me perder aqui no raciocínio. Só um instante. Vai. Vai lá, se garante. Rocha. O Leandro Cardoso, um abraço, você está em Esse Portugal. programa sem pauta, completamente sem O Leandro Cardoso que está morando em Portugal agora, que se não tivesse, com certeza também estaria participando nesses nossos retornos aí de filosofia. Mas o Leandro eu conheço desde criança, criança mesmo. O Felipe a gente ainda conheceu, se conheceu adolescente ali, né? Mas eu adolescente e o Felipe pré, na verdade, né? Foi. Depois. Mas o Leandro eu conheço desde os 8 anos de idade. E o Leandro sempre tocou teclado, sempre aprendeu desde pequenininho a tocar ali um tecladinho. Aí quando ficou mais adolescentezinho, eu fiquei sabendo, a gente se separou durante uns anos, e quando eu fiquei sabendo, ele tava tocando uma banda de forró. Aí eu, olha, o Leandro tocando profissionalmente numa banda de forró, que interessante. Aí quando a gente montou a coreografia, claro, eu quis trazer o Leandro para tocar junto, né, teclado, e ele entrou e gravou a demo e ficou até onde deu, né? Ele ficou muitos anos na coreografia, só não teve condição de voltar com a coreografia nesse nosso retorno, que eu acho que já tem o quê? 2 anos, que a gente 2 anos. 2 anos, né, que a gente teve esse retorno, porque ele vendeu tudo, né? Vendeu o teclado, vendeu o que ele tinha, enfim, a Ele gente realmente, não é assim, ele mudou de vida, acho que ele quis garantir um futuro melhor para a família e tudo mais, isso, aí né? as pessoas vai casando, vai tendo filho, aí às vezes não tem aquele ainda emprego que dá realmente aquele sustento muito grande. Você, infelizmente, tem que se desfazer de sonhos, né? Porque aquele teclado dele era um teclado top, né? Era um Kurzweil, era? Não, era um Roland Junday. É, aí era, né? Fantástico, teclado fantástico, fantástico mesmo. Pois é, aí voltando assim, é, a primeira formação, né, dessa galera, desse que a gente falou anteriormente, né, que aí tinha, que eram os amigos do Saulo, né, que eram o Felipe, Felipe Machado, não Machado não, Felipe Felipe Carvalho. Carvalho, que foi o primeiro guitarrista. Aí, tipo, ele tinha uma peculiaridade que ele era um excelente violonista, sabe Né? assim? Como violão, o cara detona no violão, né? Aí ele tinha na guitarra, E ele tinha um negócio de não tocar com palheta. isso, que ele dizia que não, que não atrapalhava a pegada, né? Era uma coisa meio Mark Knopfler. Que no metal, né, não combinava. Aí o baixista era o Milson, Que hoje é Ashes, né? Ashes e tudo mais. E o baterista era o João Antônio, que era amigo do Milson, né? Hoje, acho que ele tá nos trap da vida e tá no outro rolê. E, e foi com essa formação que a gente gravou aquela demo da Physical, né? Que é esse Isso. negócio aí que tu falou que não tem nome. Não tem não, né? E foi uma grande ajuda, que foi dali que partiu pra gente conseguir gravar uma demo de verdade, né? Porque, querendo ou não, Rivaldo, mas é engraçado, assim. Hoje você para, né? Quase 20 anos depois daquilo. Você para pra pensar que aquilo ali foi uma pré. E foi uma pré e um aprendizado também pra gente. Quando a gente Sim, achava que era só entrar, gravar, ia ser maravilhoso. E depois a gente descobriu que como é difícil gravar. A gente deu pela primeira vez de cara com a realidade do que é uma gravação, sim. não é? Porque assim, a gente gravou tudo em linha, Take one, né? take one. Na época eu tava com as crises de amidalite terríveis, né? Que ali já a filosofia já tinha nome, Tinha. Tinha, tinha tinha até a música Filosofia. mesmo, tinha. Pois é, mas assim, eu tinha umas crises, naquela época eu não tinha técnica, né? Eu cantava gritando. Então, tipo, você imagina, foram 5 músicas, né? Roller Parte 1, Metal Nation, Roller Parte 2, Still Believe, tinha outra, e Still Believe, acho que eram 5, né? Cara, era Sound of Heaven, que era a introdução da Sound of Heaven, que que era a marca do primeiro microfone que a gente comprou.
Que eu fiz lá o introdução. E eu na flauta. Rapaz, a gente tem que regravar isso aí, viu? Sente, né? Isso, pois é. Então era Sound of Heaven e tu na flautinha, errando pra caralho. Ah, Ah, então era só de. parênteses desse Sound of Heaven. Ah. Eu tenho. Tem duas. Eu tenho ele ali, sabe? Tá ali, dá pra tu ver ele ali, o prateadinho. Tá ali ele. Só vou pegar aquele É, saco ali em cima. Mas tá ali. tá ali. Cara, o saudoso Rio de Vale também tem uma participação enorme na Oh, coreografia, mas eu vou falar a primeira delas. Primeiro ensaio da coreografia, comigo. Porque, assim, na verdade, eu participei do segundo ensaio. O primeiro eu não tava. Quem cantou esse ensaio foi Fabrício Machado. meu Deus. Hoje Visceral. Hoje Visceral. Não, e pô, é nosso baixista. Eu sei, pô, mas porque a Visceral hoje, né, tá em alta pra saber quem é o Fabrício. Que tem o Fabrício da Tiglef também. Foi por isso. Não, Fabrício Tagleff tá em outro rolê aí. Tá em São Paulo também. Não, tá em São Paulo, não. Acho que ele tá. Tá aqui, não? Não, acho que ele tá morando fora. Tá morando nos States. Eita. Enfim, porque pronto, aí entra. Foi em 2004, porque realmente eu tava com uma crise eu tinha operado das amígdalas. Esse é o primeiro ensaio da história da Filosofia. Eu escolhi o estúdio mais caro da cidade, que era o da Guitar Tricks, pra poder a gente passar uma vergonhazinha, né? Como se não basta. Beleza, teve esse ensaio, né, e tal, e aí eu lembro, vocês contaram, foi massa, não sei o quê. Que é o seguinte, e aí teve o segundo ensaio, que foi comigo. E eu todo pimpão com esse Sound of Heaven, Só porque o bicho era douradão, né? douradão, sem fio. Aí, oh meu Deus. Eu entreguei a caixa assim pro Rio Devai, ele olhou assim, Caixa bonitinha, né? tu vai ensaiar com isso aí? Eu vou, mano. Macho, prefere esse aqui não? Era um Shure SM58. Eu, não, esse aqui é melhor. É sem fio. Aí ele olhou assim, tá bom. Aí ligou assim na mesa. Aí eu liguei. Macho. Aí eu, não, tá bom. Deixa eu ensaiar com o seu mesmo. Aí fiquei com fã, enfim, né? Eu mereci, foi uma gadice, eu mereci. É, a gente foi aprendendo, né? Foi aprendendo. Aí, assim, voltando, né, que essa questão dessa Sound of Heaven. Aí tinha Sound of Heaven, Hollywood Parte 1, Pois é, vamos lembrar das músicas aí que a gente Metal gravou. Nation, Hollywood Parte 2. E a Steve Believe My Dream, pronto. Foram essas, né? Foi só. Foi, pronto, tinham só essas aí. E essa Still Believe, macho, um dia ela vai ver a luz do dia que o Rivaldo morre de vergonha dela, do jeito que ela tá. Eu até já reformulei, não passei pra mão, né, ainda, mas já reformulei ela toda na minha cabeça e vai dar certo. Vai, né? Vai ficar bem Ed Guy, na verdade. Vai ficar parecido com a música do Ed Guy. Vai ficar parecido com aquela música Savage Poetry do Ed Guy. When I- We fly, tu sabe com essa música do Ed Sei. Guy? Vai ficar parecido mais ou menos com aquilo ali. Super moderno. Mas assim, porque realmente essa Still Believe ela é muito punk rock. Ela é muito punk rock. Tipo, ela é Green Day total. Green Day, tu acha? Tipo, ela é muito punk rock. Ela é alegrinha e tal. É alegrinha, né? Felizinha. Ela é muito felizinha. Foi uma música. Eu ainda acredito nos meus sonhos, né? Enfim. Mas eu sei que é o seguinte. A pergunta que eu mais detesto fazer, que eu mais detesto responder, que até é um meme. Por que Crosofia? Ai, meu Deus do céu. Isso aí até no último programa de TV, a gente teve que passar essa vergonha aí, né? Galera, faz muita hora, né, com esse negócio da filosofia, né? Faz, muita. Vamos lá. Pô, Tô até nervoso. foi melhor do que Argna, né, cara? Que Argna é legal. Foi melhor do que Argna, pelo amor de Deus. Porque no dia que a gente sentou lá no banco do condomínio pra decidir qual é o nome da banda, primeiro que foi Argna. Que, curiosidade aí pra vocês, peguem aí, anotem o nome Argna e leiam ao contrário pra vocês verem o que é que dá, né? Deixa aí o povo curioso. Enfim, ia ser Argna. E Croizofia, eu acredito, pô. Não, mas assim, agora real mesmo. Isso de verdade, não é encenado. Eu sei que foi tu que veio com o nome, mas de onde é que onde é que esse nome apareceu? Eu sei lá, macho. Eu sei lá, eu já tinha essas coisas de obscuridade, ocultismo, né, de coisa de Tu gostava de assombração. assombração e tal. Então eu imaginei o quê? Cruz do Medo, Encruzilhada do Medo, né? Então ficou essa coisa Cross of Fear. Mas não foi com muita pretensão, não. Saiu naturalmente igual como saem as músicas. Que por sinal, deixa eu. Por sinal, né? Falando por, né? Mas uma coisa até que é interessante que, assim, no meu modo de compor, né? Vamos lá, eu e o Felipe somos os compositores
da coreografia, né? Eu sempre chegava primeiro com o riff, com a base, e eu chegava pro Felipe, eu tô com uma base aqui, tô com um riff aqui, bora fazer a música. Em 5 minutos a gente desenvolvia a música. Mas uma coisa que é interessante no meu modo de compor música é que sempre eu imaginei a coreografia uma banda e a coreografia virou outra banda, ou seja, eu queria fazer uma coisa e o que saía de mim era outra. Então, eu acho interessante é que as minhas músicas, elas meio que tiveram uma vida própria, porque, na verdade, a coreografia não é a banda que realmente eu imaginava musicalmente que eu ia ter. E como seria a coreografia na tua cabeça? Cara, uma mistura totalmente de Stratovarius com Gamma Ray. Esse aí, bem, 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 bem daquele jeito ali mesmo. E a coreografia ficou muito mais metal tradicional do que qualquer coisa mais parecida com o Stratovarius. Pelo menos o Gamma Ray tem uma pegada ali, acho que a minha pegada de guitarra é um pouco mais parecida ali, né, com a pegada mais Gamma Ray, as cavalgadas, aquelas coisas assim. Mas eu imaginava muito Stratovarius, passou longe, né? É, assim, tem algumas coisas de Stratovarius, principalmente pela. Alguns riffzinhos, né? Tem os riffs de Alguns riffzinhos meio Timo Tolkien ali, né? tem umas nuances ali, Sim. Stratovarius e tal, tipo, na Hollow Parte 2, aquela parte lá do Day Night Left Behind, O próprio riff da Metal Nation. entendeu? Assim, ali era muito Stratovarius, aquilo, tipo, né, muito Stratovarius Isso, demais, né? isso. Mas realmente para ali, né? Tem muito mais Gamma Ray, eu acho. Sim. E é engraçado porque muita gente. Aí pronto, aí entra um ponto que eu queria citar, né? Muita gente. É engraçado tu imagina as músicas, como tu executou as músicas e como as pessoas escutam as músicas. Tipo, já tiveram várias pessoas que comparavam nosso som com Ice Earth. Isso, eu nunca imaginei. Mas eu lembro de dizer isso mesmo, de que parecia com ICDF. É. Outra do Rio Levar, E quando. outra, e a única música que eu acho que é bem parecida com a ICDF, eu não fiz ela pra ser parecida com a ICDF, que é justamente a Letter to the Shadows, né? Uhum, pois é, que é uma balada que ainda tá inédita. Que a gente tocou em shows nela. Não, Não, né? acho que não. Não, tocou não, tocou não, tocou não. Então ela ainda é inédita, a gente Ainda é ainda pode inédita. gravar, né? Pois é, Se o não. Dentinho deixar, né? Porque ele odeia a música. Deixa quieto, né? Deixa quieto, deixa quieto. Mas assim, o que eu ia citar em relação à percepção, quando eu fui gravar a demo, eu gravar as vozes, no caso, né, já a demo de 2006, a Holy Part 1, eu gravei os vocais junto com o Rio Devar, né? A gente gravou todos os vocais no mesmo dia, todos, tipo assim, né, os vocais principais, backing vocals, as participações do Rio Devar e do Fabrício e os coros, né? A gente gravou tudo num dia. Foi um dia só, não foi? Não, que é isso, foi várias vezes, pô. Não, pros vocais. Ah, ixi, eu não lembro, Os não. vocais eu acho que foi um dia só. E o máximo dois. Mas, tipo, se for uma tarde. Hum. 2 tardes, pronto. Vamos lá, foram 2 tardes. E quando o Rio Devar me ouviu cantando, ele disse: Rapaz, tu tem um timbre do Gary Lee. Aí eu, quem é Gary Lee, macho? Sei lá, eu achava que ele tava frescando. Depois, né, aí o Paulo, ele não abria a boca, né? É o macho, é o do Rush, cara. Sabe o que é não, mano? É desse jeito. Sabe o que é não, mano? Aí, aquela coisa, eu fui escutar e de fato, assim, na época, realmente tinha um meio anasalado, agudão, assim, sabe? Realmente característico do Geddy Lee, mas tipo assim, cara, nunca tinha nem escutado Rush na vida. Uhum. E tipo, né, o máximo que eu tinha escutado Rush era a vinheta do Produção Perigo lá. Rede Globo apresenta, né? E aí, mas enfim, é engraçado, né? Realmente como a percepção das pessoas sobre a sua música, ela varia, né? E ela foge um pouco do que você Então, imagina. como tu tá escrevendo as coisas no todo, deixa eu falar antes que eu esqueça, né? Vai lá. Nessa questão de gravação dessa demo aí, eu lembro, não lembro se foi o Delano Sumberlen ou se foi o Rodrigo Magnani, né? Mas eu lembro que um dos dois, na tua gravação, principalmente acho que foi na da Sign of the Fall, a primeira música, chegou e disse assim, não sei se eu acho que pode dizer mesmo, nome fake, eu conheço a galera nos podcasts aqui, no Flow e tal, fala tanto palavrão. Eu lembro de dizer assim, caralho, fazia tempo que eu não via um vocalista ranger os dentes gravando uma música, assim, né? E eu Aham. lembro dele ter dito isso, porra, né? O cara foi um elogio do cacete mesmo ali, né? Foi, sim, para mim foi uma honra, porque aí entra também um pouco do nosso background, né? É,
Foi uma das coisas mais maravilhosas que a Crosofia teve, né? Eu tava a oportunidade, assim, aí agradeço muito a seu tio, né? E Isso, verdade. Foi ele que bancou, né? Tem lá o logotipozinho lá, patrocinou e tudo, né? é, e que a gente pôde gravar com nossos ídolos. E assim, a gente Verdade. aqui, sem viralatismo, inclusive eu tive a oportunidade, eu vou até me emocionar um pouco, que eu tive a oportunidade de dizer para cada um deles, inclusive para o Rio Devar, Uhum. o quanto eles foram importantes, né? Tu é doido. Naquela época ali, a gente era fã dessas bandas daqui, como era fã da banda de fora. Porra, eu era fã. A galera me chamava de Frozen Fire, mano. O meu apelido era Frozen Fire. Ei, Frozen Fire, vem cá, porque eu era muito fã da Frozen Fire. Eu conheci o Rio Devon na Lost Valley. A Lost Valley, eu era, meu Deus, a Lost Valley. Depois a Alliance. Pô, o Rio Devon, ídolo, cara. Ídolo, E tá assim, doido. e como a minha escola de metal foi contigo, então assim, eu acabei crescendo e tendo essas referências também. Tipo, quando eu era adolescente, a gente ensaiava no Frisson, que era um estúdio ali Benfica, né? era no Benfica, ali perto do shopping, que a Arc of Sim ensaiava lá. Então, tipo assim, o nosso baterista da nossa bandazinha de hardcore passava o som com a introdução de Determinants of Greed. Então, tipo assim, era como se fosse hoje, tirando aquele começo do Where It Goes There, do Iron Maiden, ou sei Sim. lá, o Painkiller, tá no mesmo patamar e não é exagero. Uhum. Tipo, os caras mesmo, o Pedro Neto, o próprio Andrei, o Delano, o Fabrício, né, o Rio Devar, na época, o Yuri Leite, eles ficaram, pô, mano, besteira, isso aqui, mas é verdade, bicho. Isso. É assim, Pra eles é uma besteira, mas pra gente era mesmo, assim, eram ídolos, era uma banda que eu dizia assim, pô, se a Crossover chegar no ponto de uma Frozen Fire, chegar no ponto da Tyglef, né? exato. Era, pô, que é isso? E aí a gente teve essa oportunidade de gravar com eles, né? De, tipo assim, de realmente chamar. E querendo ou não, isso é uma coisa que eu digo sem falsa modéstia. A gente dividiu. Isso em 2006, a gente meio que inaugurou, junto com algumas outras bandas, Insanity Down, Sunhigh Fall, a Soul Blade, a gente inaugurou uma nova fase no metal Foi, alencarino. verdade. Porque, assim, essas E meio que bandas, a gente encabeçou isso aí, né? foi, essas bandas, elas tinham, essas Frozen Fire, Tag Left, não sei o que, elas estavam já meio que na Descendente, né, tipo, os caras com outros projetos e tal, né, e aí isso falando, obviamente, a nível de metal melódico. Mas, tipo, eles estavam já, né, meio que em outros rolês. E aparecemos nós, apareceu a Instant Down depois, apareceu, né, essas Soul bandas, Blade Soul depois, Blade, Sunrise Fall depois. Então, tipo, a gente ficou meio que no meio, entre as bandas antigas, e a gente nem fazia parte da época das bandas antigas, e encabeçou uma fase onde a gente foi primeiro, depois vieram as outras bandas novas, né, que é justamente a Sundown, Sunrise Fall, Soul Blade, isso. né? E a gente também meio que trouxe esse lance de participações especiais, porque assim, a gente chamou, sabe aquele negócio assim, a gente estava no estúdio. Foi meio que uma vantase quase, hein? Isso. Tava no estúdio, tipo, pô, tá aqui o vocalista da Alliance, tá aqui o vocalista da Tyglef aqui. Vou aproveitar, meu irmão, né? E E os caras toparam, os né? caras, e principalmente os caras toparam, os caras entraram. Eu morro de vergonha de ensinar o Rio Devar a cantar. Pô, mas quem sou eu, meu irmão? Não é. Ele ter que, tipo, se eu lembro que eu tava do lado dele pra gravar os backrocks e ele, e aí, Rivaldo, tu quer que eu faça o que nessa parte? Eu olhar pra ele e dizer, cara, faz isso assim assado, né? Pô, é complicado, viu? Quem sou eu no jogo do E bicho? depois eu lembro do Fabrício dizer pra mim, né? Não sei se foi pra mim ou se foi pra gente ao mesmo tempo. Ele disse: Rapaz, eu gravei aquele trecho da música Filosofia várias vezes. Eu não me conformava. No final de semana eu saí de Foi. casa, de casa, eu vim pro estúdio pra gravar porque eu não estava satisfeito com o que eu tava gravando. Ou seja, o que o cara entregou ali, né, cara? Foi. Não, eu acho que já nessa outra vez, né? Eu lembro, ele falou pra gente mesmo. Acho que foi já mostrando o resultado final. E uma curiosidade também sobre nessa demo, que como a gente falou aqui, todas as músicas estavam compostas, mas tipo assim, no meio do processo surgiu a Total Earthquake, Isso, verdade. né? Assim, a gente começou a gravar, né? Bateria, guitarras, baixo, na verdade, bateria, baixo, guitarras. Nessa época eu estudava, então não podia participar das sessões porque, né, era a tarde toda, tava estudando. E aí os meninos iam
E aí, né, assim, infelizmente eu não participei desse processo todo, eu só participei Uhum. realmente na hora de cantar. E aí teve esse intervalo, né? Foi no final de novembro, dezembro de 2005, ele retomou fevereiro de 2006, uma coisa Foi. assim, não foi? E nesse meio tempo surgiu a Total Earthquake. Como é que surgiu esse riff, macho? Nem eu sei. Só sei que, tipo assim, eu não podia pegar em guitarra. Se eu pegasse em guitarra, já saía logo um riff. Tava num verme tão grande, numa. Assim, como é que a gente pode falar? Quando sai na facilidade a coisa ali, né? Inspirado, né? Isso, inspirado, que no instante saiu. E, pô, que música, né? Uma música muito massa até hoje, né? E eu lembro que a gente teve sorte que, quando a gente chegou pra ele pra dizer, olha, a gente queria gravar mais uma música. Aí o Rodrigo, rapaz, pô, vocês têm muita sorte, porque não teve ninguém ainda que gravou depois de vocês, então a mesa tá tudo equalizado daquele jeito ali das músicas de vocês. Então não ia ter que Foi. ter um trabalho, porque senão o Total Quake ia sair com um som totalmente diferente das outras músicas, né? E o detalhe é o seguinte, né? Isso já tu já tá pulando assim da música surgir pra música ser gravada, mas tipo, a gente eu tinha uma letra, eu tinha uma letra que era uma outra coisa, assim, é só um parêntese aqui que é importante. A gente, antes de gravar, eu estava conversando em off com ele, que várias das letras que eu compus, né, várias das letras que eu escrevi, elas não, assim, na verdade, poucas das letras, elas foram feitas para esse riff. Tipo, por exemplo, tem músicas que foram feitas para o riff. Por exemplo, Soldiers of Thailand, ela foi feita porque tu fez. Sim. É, acho que só, o que eu lembre agora. Metal Nation foi feita, né? Mas as Holy Wars eram outro rolê. As Holy Wars eu tinha escrito, não tinha pensado nem em melodia. Runaway. Runaway, né? E aí, a Total foi nesse mesmo esquema. Eu tinha escrito, porque, tipo, assim, adolescente, né, macho? Tem nada, tá assistindo aquela aula de biologia chata pra caralho. Escreve aqui, blá, 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 blá. A Total Quake, na verdade, assim, é até bizarro, que o Total Quake, ela não fala sobre terremotos. Tem nada a ver com terremoto, ela fala sobre, Sobre bomba. sobre bomba. Sobre Arnold Schwarzenegger. Sobre, sobre os cabos bombados que não tem nada na cabeça, que tipo assim, ó, você, seu otário, fica aí na sua academia que eu pego aqui as gatas. Pronto. É isso, entendeu? E, e aí a Total Quake, e elas, né, aí o Rivaldo apresentou o riff, e eu encaixei essa letra, a gente mostrou pros meninos, já tava o Wilsinho, já tava na formação Aí já era a clássica. formação clássica que durou um bocado de ano, né? É. Aí já era. Um bocadinho não, mas pior que nem durou esses anos todos. A formação clássica Engraçado que dá a entender que parece, acho que porque a gente fez tanto foi. show que. Mas não foi. Foram 2 anos, 2, 3 anos. Sério, só? Só 2008 já 2007 já era o Wagner. É, 2007, é verdade, era o Wagner. Pois é. Verdade. Então, assim, nessa A gente formação. nem falou do Enio, né, na verdade, até Nem agora, falou, né? pois Que é, foi quem gravou a demo. e tava até anotado aqui, entrada do N, mas terminar Vai, aqui. pode falar. E aí a Total ficou que entrou, e aí a gente. E aí pronto, até inclusive uma boa chance para falar do Enio. Uma das primeiras vezes que a gente foi ensaiar ela foi na Physical, né? Gente, a Física é uma academia que a gente malhava, tá? E tinha e do nada o dono da academia montou um estúdio dentro da academia, um estúdio de ensaio. E tipo assim, como a gente era muito amigo, né? Tipo, lá, Mariano, boa parte do nosso dinheiro ia pro bolso dele, então a gente tinha muitas concessões. Por exemplo, essa demo que a gente falou, essa porcaria aí. Foi tipo assim, a gente foi a bem dizer, a preço de custo, né? Tipo, o valor foi irrisório. E a gente, tipo, ensaiava o tempo que a gente quisesse lá. Verdade. E era assim, os ensaios eram acontecimentos. Tipo, a gente ensaiava todo sábado de 2 às 4. E era ou de 4 às 6. E era tipo assim, E meu foi amigo, mais de ano na sequência. Por isso que quando a gente foi de pra. 2004 a 2005, todo sábado, fazia chuva, fazia Verdade. sol, a gente ensaiava. Todo, Verdade, todo, viu? todo, todo, todo. Que inclusive, a gente, é uma coisa que o Rivaldo falava muito na época, que as bandas antigamente, né, e aí elas faziam muito show Eu pra ia dizer depois isso gravar. agora. Isso. E a gente fez o contrário, a gente lançou tendência nesse sentido. A gente começou, lançou o disco, lançou né, um produto, e esse produto gerou os shows, né? Exatamente. Eu lembro da Digisound, que é o estúdio que a gente gravou com o Rodrigo, com o Delano, com o Fabrício, ele dizendo, olha, é a primeira vez que tem isso, que tá acontecendo isso, de alguém gravar a primeira demo para depois se lançar. Nunca aconteceu. Geralmente a banda já tem um nome, já fez um monte de show, já tem um monte de música e vem para gravar as músicas, né? Que a galera já conhece. Mas você começar
já com a demo, com participação especial, com tudo, de realmente inovou muito. Eu lembro do Luiz Santidal, ele chegar para mim e dizer, rapaz, o que vocês fizeram foi extremamente inovador, foi uma coisa assim que, né, foi inspirador isso aí. E foi, tanto é que sim, realmente acontece, assim, que é uma tendência, né? E hoje está acontecendo. Mas aí voltando e aí realmente introduzindo o Enio na história, o Enio, que é baterista até hoje, é baterista parece que é o nome da banda dele, ó. Da, Deixa a banda tão famosa, né? mano, meu Banda famosa Deus. daqui, de pop rock, Gente, o é, Renato é o vocalista, é a banda que vive, que fez um tributo ao Sandy a Júnior, meu Roupa Deus. Nova, vários, né? É, Como meu é o nome, Deus. cara, da banda, enfim. Gente, deu um branco aqui, me Deixa eu dar uma perdão. olhada rapidinho Olha aqui. aí, olha aí. Vai falando aí que eu já chego lá. Enfim, o Enio, ele estudava comigo no 7 de setembro e ele era amigo do Paulo, né? Ele era vizinho do Paulo, na verdade. E o Enio, assim, ele é um ano mais novo do que eu, né? Então, tipo assim, eu já era pivete, imagine ele, mas o cara era fantástico, né? O A cara Hate, mano. hate, banda hate. Isso. Desculpa aí, Enio. E assim, o cara era fantástico, assim, tipo, uma outra, né, o Paulo recrutou ele pra banda e foi assim, foi fantástico, porque ele tocava hardcore com a Madrugas e tal, ele queria tocar metal e, tipo assim, foi fantástico. Dava um trabalho, né, porque, tipo assim, tu, ao bem dizer, bancou o kit dele todinho, tu comprou o pedal, porque ele não queria Comprei. tocar pedal duplo, aí tu comprou o pedal duplo, porque ele queria que o som tivesse pedal duplo, Comprei prato. comprou prato, né? Enfim, nessas histórias do baixo também, eu pegava prato emprestado, né? E tudo mais, enfim. E aí, assim, é, a pe- é, no surgimento da Total Quake, né? Ele arranjou um segundo bumbo, não sei de onde, e colocou lá na bateria da Physical. Aí foi? Foi, Não lembrava desse detalhe. foi. Ele todo levou, carregou o bumbo. Não, pô. Na Physical foi o João Antônio, cara. Não, com bumbo, sim, mas com o Enio é Physical com bumbo. Ah, foi, levou, é verdade, pra Levou, ensaiar, que aí foi. foi quando ele foi convertido ao pedal duplo. Foi quando ele foi convertido a pedal duplo, Que foi. aí, justamente foi o que ele fez, foi aquela pontezinha que hoje o Rio da que o Rio da canta, né? Que é When you use this, né? Sim, sim. Ele inventou, pronto, ali foi a primeira parte que ele inventou da música. Então, tipo assim, aquilo ali já ganhou a banda, né? E eu lembro que eu comprei depois um pedal duplo da Adá, que era do Dr. Sim, que o Dr. Sim usava, o baterista do Dr. Sim que usava esse pedal duplo aí. Era. E aí, né? E pronto, enfim, a gente gravou e foi um sucesso, né, macho? Então, e aí foi o que foi, né? E aí, assim, o Enio é uma coisa que é muito legal e que realmente é aquela. Entra mais uma vez na história de você não ter a maturidade para perceber, mas o Enio, até hoje, ninguém, e aí, assim, com todo o respeito ao Pedro Neto, obviamente, e a outros bateristas, mas ninguém faz o que o Enio faz. Não, o cara era muito grande. Ninguém. Tipo assim, ele Muito faz. talentoso mesmo, muito técnico. Ele pegasse ele e o Bruno Bastos, que era o baterista da Frozen Fire, seria realmente os dois maiores bateristas de metal, né, daqui de Sim. Fortaleza, né? E pronto. E aí, olhando musicalmente, né? Tipo assim, eu tive a oportunidade, porque de ver o Bruno novamente em ação no Halloween Cover, né? E tanto ele quanto ele, eles têm uma característica muito parecida, que é a de colocar pequenas nuances, pequenas marcas dele no andamento da música, né? Tipo assim, tá uma música, sei lá, dugu, 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 aí ele coloca terurudi, 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 coloca uns pirulas, Sim. que são a característica deles. Tipo, se você prestar atenção em Metal Nation, né, aquela parte antes da parada, a maneira que o Enio usa a condução, ele poderia ser reta, Uhum. mas ele usa. Pronto, para fazer justiça ao Pedro Neto também. Pedro Neto também tem muito essa característica de pequenas nuances, Isso, pequenas. uma coisinha ou outra, né? Aquela coisinha que Aquele você. enfeitezinho que muda completamente a cara da música, né? Exato, exato. Então, assim, a Crossofia ela foi muito feliz nesse sentido, né? De entrar, né? De ter esse pessoal que contribuiu muito aí com esse tipo de coisa. Eu sei que, né, a gente gravou, lançamos, fizemos aquele bendito show lá no trilho, no trilho da CL, a CL, ó, a No CR, calçadão da é o CR. Caçadão da Serra, que é onde hoje é a José Jataí. Rolou até tiro naquele dia. Rolou tiro, rolou tudo. Meus pais lá, ô vergonha, meu Deus do céu, que vergonha. A gente tocou E lá com todo mundo tocou naquelas minhas duas caixinhas, na Meteoros Nitros Drive, na Bravos. na Brabus Profissional com o logo da mesa Bug. Esse bichinho da Rolou. mesa bug botou em cima da caixa.
Ai, meu Deus, o nível Gadice era muito bom. Mas total, total. Pronto, aí a gente tocou em Feira da Música, né, e tal. Cara, eu vou voltar só um pouquinho aqui pra... não, na verdade eu vou voltar não. Vou seguir, né, já tá muito longe, não dá mais pra voltar não. É, como, pra ti, como é que foi a primeira vez que a gente tocou no Rei Roupa, assim, como foi a sensação? Foi acho que se eu não me engano, foi em 2007, não foi? Foi naquele 2 de junho de 2007 foi um festival, acho que não sei não foi do Babuê não, mas eu lembro aquele dia, 2 de junho de 2007 eu lembro demais, assim, tipo, sabe aquele são dias que entram pra vida, assim, sabe? Cara, o primeiro show no Rei Roupa que eu Esse não foi não fiz, cara. que foi com o Wagner, que era Não, não, foi não. O primeiro show do que a Cross of fez no Rei Roupa foi a formação clássica com com o o Enio da Enio. bateria, já Foi quando, tu lembra? Não lembro, mas foi pouco tempo depois da gravação da demo, viu? Foi pouco tempo, ainda acho que foi em 2006 ainda, viu? Foi. Com certeza foi em 2006. Foi pouco tempo depois. Eu juro que eu não lembro. Porque isso em 2007 já foi. Eu tenho até essa filmagem ainda com o Wagner. Mas enfim, respondendo, Hey Ho pra mim era o sonho tocar no Hey Ho. Porque eu ia pro Hey Ho pra ver, pra assistir as bandas que eu achava massa ali, né? E tocar naquele palco do Hey Ho, eu lembro, meu Deus, eu tava tão nervoso que eu não conseguia afinar. Tem uma foto, cara. Tem uma foto assim, eu completamente tenso, que nem conseguia afinar a guitarra, eu tava conseguindo afinar a guitarra, Tu cara. usava aquela Behring azul já ou ainda era a 607? Eu acho que não, eu acho que eu não sei, tá aí que eu não lembro. Porque eu já tive um. Nunca tive nada muito bom, não. A minha primeira coisa muito boa tá sendo agora. Não, mas tu teve a Mas na também, época. pô. Tu teve Não, a eu tô falando de pedal, né? Falando de pedal. Eu não lembro. Teve aquelas Zoom 707, depois aquela Behringer que era pra ser um plágio de um plágio, né? Porque a Sansamp já era um plágio de algum outro pedalzão aí que eu Na não lembro verdade, o aqui. Sansamp ele é um simulador de amp, né? Sim, Então, tipo assim, ele é um plágio dos amplificadores, É, né? Seria já o pai das pedaleiras modernas de hoje, que querem isso. fazer, né? Dos IRs, né? Isso, exato. Mas enfim, pois é, eu não lembro não. Não lembro não que pedal que eu usava, Eu não. acho que era esse. Que se eu não me engano, acho que o único show que tu fez com a 707 foi a Calção da Canção CR. da Então CR. pronto, eu acho que eu já tinha. Que justamente tinha aquela marmota de desligar, que a bicha, um dos botões não funcionava, aí tinha que desligar e ligar, né? Rapaz, não é verdade, né? Não, se eu não me engano, acho que não. Eu acho que depois, não, acho que depois da demo tu já tinha a Behringer. Porque, macho, aquela 707 Não, era porque eu lembro que eu levei a 707 pra gravar a demo. Mais uma gadice, né? A gente era muito. Aí o Fabrício olhou e disse: Cara, ele foi até educado e disse: Tudo bem que você deve ter uma distorção aí que você deve ter construído e que você gosta, mas deixa essa zoomzinha pra ali, porque você vai gravar no amplificador Marshall, com distorção tal, tal, tal. Aí, tá bom. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste ainda. Essa demo. Assim, essa já é mais conhecida, mas tipo assim, todos os solos de guitarra foram feitos com uma Golden. É, Guitarra, uma corda 09. 09. E não tem quem diga. Não tem quem diga, Porque mas a galera mesmo disse, rapaz, tá muito bem gravado, tá um som muito massa. Isso aí não é uma Golden, cara. Não é uma Golden 09, isso aí não tem condições, né? a Golden, tipo assim, zero mexida. A Golden Zona pé duro, Limpa e seca, né? raiz mesmo. E aí, assim, mas, né, assim, pra mim, é eu falei, pra mim também tocar no Hey Ho era essa mesma sensação. E pra mim mesmo, esse dia foi o 2 de junho de 2007, assim, foi um dia muito memorável por vários motivos, assim, mas principalmente porque era um show com a Calcinho, na época o Enio já não estava mais na banda, acho que ele tinha ferido o pé, não tinha? Ele tinha... Ele jogando futebol lá no condomínio machucou o pé. Pois é, Não deu um... pôde fazer o show, foi aí onde a gente convidou, morrendo de medo, o Pedro Neto, que era outro baterista de bandas que a gente era fã, que era Arcov Sim, para ele fazer o show da Feira da Música. Afinal, a Feira da Música era um evento super importante, né? Ia ser até naquele momento o evento maior que a gente ia ter feito. Não, mas No aterro da Praia de Iracema e não, tal. O Enio tocou na Feira da Música. Porque ele se recuperou a tempo. Quem foi o Pedro Neto, tanto que o Enio pediu para tocar uma música. Tanto que o Enio quebrou um prato do Pedro Neto, que o Pedro Neto fala até hoje isso. Então o Pedro Neto deixa mentir, não. Quem foi pra fazer o show foi o Pedro Neto Pois e é, ele mas tu tá ficou pulando. muito pé da vida porque, tipo, pô, o show já é curto, a gente coloca o Pedro Neto pra tocar não é, pô, no lugar do N, aí aparece o N, eu quero tocar, e ainda, pô, Não, mas tu tá. Calma, a gente ainda tá no meio do ano. ah, Até então, o baterista era o Wagner.
E o Que Pedro Wagner, macho, o era Wagner. o Wagner. Escuta a Ah, história que você vai lembrar. Era o Wagner, o Pedro Neto tava tocando com Art of Sim, hum, e aí ele assistiu a Crosofia. Foi nesse sim. dia que ele, inclusive palavras dele, ele viu a banda, gostou e tal, que foi nesse dia do Wagner, que a gente tava lá no camarim, que o Wagner disse que viu os espíritos ruins lá e não quis mais tocar com a gente. É, ele já tava se convertendo, né? Já Na tava verdade, assim. ele já era Já convertido. era convertido naquele tempo. Já. Só não era. Não, ele já era convertido, mas tipo assim, não, eu prometi, eu gosto do Rivaldo, eu quis tocar com os caras, eu vou tocar. Mas, tipo assim, foi ali que a gente tava ensaiando ali naquele estúdio do Márcio, ali perto do canal. Sim. E aí, só que ele via, ele, lá nesse Rei Rô, lá nesse camarim, ele disse que tava vendo lá os espíritos ruins, né? Os demônios querendo não sei o quê. Ele disse que não queria mais. Disse que não era ambiente pra ele e Isso. Aí tal. coincidiu do Pedro Neto gostar, e aí foi quando o Pedro Neto entrou, né? Uhum. Enfim. E aí, assim, acabou que realmente o Enio. Agora, isso aí realmente eu não sei, tá? Ah. O Enio saiu e o Pedro Neto entrou de vez. Teve, na verdade, duas vezes aconteceu isso. Uma vez o Enio saiu para entrar o Pedro Neto. Depois o Pedro Neto saiu, o Enio voltou. E depois o Enio saiu de novo, voltou o Pedro Neto e ficou até hoje. É. Mas dessa primeira vez, tu lembra? Assim, teve esse rolê do que o Enio, né, teve um problema no pé e tal, mas aí quando ele voltou, a gente não, vai ficar com o Pedro Neto. Foi por quê mesmo? Cara, eu não lembro, não. Eu, assim, putz, grita. Não, depois desse show da Feira da Música, o Enio voltou pra ser baterista da banda, pô. Sim, o Pedro Neto assumiu. Aí, eu não lembro quando foi que realmente, nem qual foi o motivo que fez o Enio sair. Eu acho que é porque aquele negócio que ele faltava demais e eu não, Nessa não, época, acho que o Enio já tava com a Rede, não já? Ou ainda não? Ele tava com outro esquema, se eu não me engano, ele né? tinha muita banda, eu acho. Não lembro, não tá aí, apagou da minha memória. Só sei que aí foi a oportunidade de botar o Pedro Neto definitivo, ficou tudo. Aí depois naquelas estresses de a gente tentar gravar na casa do Pedro Neto, né? Acabou que se Assim, aí a estressou. gente, mas antes disso, né, antes de falar desses estresses e tal, vamos porque realmente essa 2008 a 2011 foi a fase de ouro da filosofia. Abrimos pra tudo que foi de coisa, né? A gente era a banda. Tudo, 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 tudo. A gente abriu pra Xamã, abriu pra Almar, abriu, por sinal, o Eduardo falasse que deu uma bicuda na minha Azul 707 nessa época. Ah, pronto, eu fiz um show, Não, mas que fui na Berger, foi, 707 né? foi na Berg. Deu-lhe um bicudo na Berger aí, e quase que quebra meu pedal. Ele falou, ah, desculpa. Ah, desculpa o quê, pô? Tu tem dinheiro, compra um novo pra mim aí. É, mas tu já tinha a Lana aí. Tu já tinha a Lana aí. Ah, tinha, acho que tinha, com Tinha, certeza. tinha, tinha, tinha. Mas assim, foi uma época que, tipo, que realmente foi o auge da filosofia, foi ali, 2008 a 2011. Abrimos um DVD do André Matos, da gravação do DVD do André Matos, que nunca existiu, na verdade, né? É. Mas abrimos Assim, e foi o show que todos viram o Eloy Casagrande, né? O Eloy Casagrande lá na frente do palco assistindo a gente, né? pois é, cara, é assim, aí vai um pouco, né, falando aqui de mim. Eu deixei, a minha vida toda eu usei óculos, eu deixei de usar óculos em 2015, quando eu fiz a cirurgia. E o meu visual nunca era muito rock and roll, né? Eu era praticamente um, não sei se você conhece aquela banda chamada Weezer, né? Que é o cara de óculos assim, pronto, eu era aquilo lá. Eu não tinha nenhuma atitude de metal, né? O Rivaldo até era puto comigo por causa disso. Mas, até então, assim, eu resolvi fazer alguns, porque assim, eu era cego, tipo, eu tinha 5 graus de miopia em cada olho. E aí, muitas vezes, ou eu abria mão de ver para bater cabeça, para agitar, eu botava o óculos e na primeira bangueada lá, assim, Muitas vezes, tanto e que tem uma gravação da Rola Parte 2 que tem alguma coisa. Tu falando isso aí, já tu me lembra o óculos voou, uma coisa assim, eu não foi. lembro o que que é, né? Sempre na primeira batida de cabeça lá, assim, o óculos, e aí era sempre uma diversão, o pessoal pegava meus óculos, enfim. E aí, justamente nesse dia, que foi em 2011, né, nesse do DVD do André Matos, né, que foi no Festival Ceará em Rock, ali na barraca de praia, ali na Praia do Futuro, o Eloy tava vendo. Ele era o baterista Ele era o André baterista Massa da na banda do época. André Matos, exatamente. Tipo assim, o Eloy era pivete, né, na época. Uhum. E aí ele viu a gente, e assim, eu não vi, né, porque, tipo, tava cego. Mas tem gente que tirou foto, né, com ele ali, na frente do palco, né, assistindo. Infelizmente não temos acesso a essas fotos, né, mas, enfim, mas foi um momento muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito estressante, né, mancha, assim, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tocava muito, acabou que essa essência, a gente foi evoluindo
musicalmente, mas a essência mesmo, essa que a gente falou no início, de tocar e se divertir, ela foi morrendo um pouco, né? Hoje eu vejo muito isso, que tipo, eu ainda continuava indo pra tua casa, a gente ainda fazia as riffs, tipo, a gente compôs Sentin Sinner, Sim. compôs várias outras músicas, enfim. Something, Look at Look into the Moon. Something Look já é um outro momento, na verdade, né? É, Mas, tipo, por exemplo, verdade. Já era lá no condomínio, já. é, Já o Leandro morando no condomínio ali do isso, lado, isso. né? Então, Mas, tipo, era Sentin Sinner, era. A. Meu Deus. qual, pô? Stupid Destiny? Stupid Destiny, né? Então, Uhum. tipo assim, ainda continuava muito. Soldiers. Pois é, Soldiers, né? Ainda era muito esse espírito, mas assim, a Soldiers, ela já foi. Já era no momento em que, tipo, ela já foi composta sem o Wilson. Isso. A gente ainda tinha as outras lá, né? Nunca chegaram tinha Under the Sun, tem várias. Ixi, tem muitas, muito Pois é, boas. Song of Hate, Song of muito Hate, boa. né? E tal. Então, assim, tinham músicas que elas nunca viram a cor do sol. Lake of Happy. Não era? Como Era era? Lake of Happy. Ixi, agora eu mal não lembro. Eu só lembro desse nome, mas Era, eu lembro como era, o riff. Não, essa música nunca terminou a ser. Nunca foi terminado, não, igual a egípcia. Lembra da egípcia? Eu lembro. Tem umas músicas que merecem ser terminadas ainda. Merece, merece. Depois eles vão aproveitar, né? Depois ali. Mas assim, a gente ainda tinha muita essa essência, mas assim, Cara, a gente tá falando nada, não falamos da The Enemy of the World. fala não, eu queria falar sobre ela depois, mas, né? Hum. E tinha a The Enemy também, pronto, a The Enemy também entrou nesse balaio aí. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente, ela foi algo que hoje, parando para pensar, foi um negócio que foi bom e ao mesmo tempo não foi, que a gente começou a descentralizar a criação da banda. A gente, tipo assim, deixou um pouco. Não, a gente cria que. A gente sempre. E você vai lembrar disso. A gente, não, vamos fazer isso aqui, mas isso aqui deixa pro fulaninho de lá pensar. Ah, deixa Sim, isso aqui, deixa verdade. aqui pro fulano de tal Eu colocar. fazia muita música, tipo assim, nessa parte aqui o Leandro é que vai compor uma parte aqui, dessa parte aqui é o Leandro. Essa parte aqui é o Pedro Neto. Isso aqui, eu fazia muita música pensando, não, essa parte aqui eu quero que o Leandro faça uma coisa assim, essa parte aqui eu quero que o Pedro Neto faça assim, essa parte aqui é o solo da guitarra, essa aqui é meu solo, isso aqui é o solo. E na verdade essa ficava assim pro buraco porque nunca era terminado de construir, né, aquilo que era Isso, pensado, né? nunca. E aí, assim, também coincidiu muito, a gente falou pouco aqui do Wilson, mas o Wilson, assim, né? A gente falou da história da guitarra e tudo mais, mas o Wilson, ele teve, assim, ele realmente viveu esse auge com a gente, aí até foi meio complicado porque ele começou a beber demais, e aí, tipo assim, ele fazia show bebo e tal, e Fazia aí. de peruca, lá no Santa Cruz, né? Então, Se jogava em cima das mesas, né? tem uma foto dele com o Violator lá, ele lá fazendo hora lá com os meninos mostrando a bunda, enfim. Mas aí chegou um momento que realmente ele cansou, né? Foi crescendo, foi vendo outras prioridades na vida dele, aí ele Pois cansou. é, mas foi decepcionante, uma coisa que eu tenho uma mágoa do Wilson, porque nosso primeiro programa de TV, é, o Wilson já tava Primeiro e demonstrando. único, né? Não, a gente fez dois, pô. A gente fez ano passado um programa de TV, pelo amor de Deus. Ah, é mesmo. Ah, Meu Deus. minha memória tá ruim. Pois é, então, tipo, meu programa de TV, TVC e tal. Foi o Cena Rock de 2011. Isso aí. O Wilson realmente já tava mostrando interesse em sair da banda. Mas eu cheguei assim, cara, por favor, vamos lá, só pra gravar o programa de TV e tal. Ele disse, não, eu vou e tal. E acabou que depois no dia ele não pôde e a gente gravou um programa inteiro só comigo tocando guitarra, né? E ainda bem que nessa época eu tava bem afinado, digamos assim, pelo menos com as, né? Eu fiz o que eu pude ali, mas ficou sem solos, né? Ficou sem, né, a essência do metal mesmo ali, que foram os solos, que ele é que era o solista, né? Rivaldo, só um adendo, certo? A gente volta pro Ilcinho. Pronto, tu falou que tu sempre foi um cara que. Um guitarra base. Mas tu fez Guitar Tricks, tu foi aluno do Boi. Foi. Por que, na tua visão, tu não progrediu nessa questão dos solos? Cara, porque eu era vagabundo, cara. Porque eu só estudava na sala de aula. Eu estudava com ele ali na sala de aula, passava a escala, fazia as escalas, fazia as trilhas, a pentatônica, improvisava lá. Aí ele dizia, tá aqui, é o dever. Semana que vem vai pra tá assim. Aí, quando eu pegava a guitarra, era pra fazer base, passava horas fazendo base e não pegava 2 minutos pra ficar. Eu simplesmente nunca tive paciência. Eu tenho isso aqui na parte de coisa de
para estudar, que dariam 10 anos de estudo aí, eu ia ser um ótimo guitarrista. Mas nunca tive paciência de estudar, então não tenho como evoluir. Eu só estudava dentro da sala de aula, não estudava em casa. Aí não tinha boi, não tinha vaca, não tinha nada que fizesse eu ser um bom guitarrista solo. Eu acho que eu até consigo muito pro pouco que eu estudei de verdade, viu? E aí a gente sempre teve isso assim, né? Primeiro, como até dando uma recapitulada, o primeiro guitarrista foi o Felipe, aí não dava certo a história de tocar de sem palheta. Entrou o Paulo como guitarrista, ele era baixista, mas ele entrou como guitarrista. Aí quando o Paulo foi pro baixo, aí o Wilsinho entrou como guitarrista e realmente ficou um bom tempo. E assim, realmente o Wilsinho, ele tinha uma outra escola, né? O Wilsinho era mais hard rock, Isso, e né? casou muito massa, né? E pronto, foi uma. E assim, era uma coisa que eu queria falar faz tempo que eu. Agora realmente é o momento perfeito. Na época a gente não valorizava isso dele. Eu, pelo menos, eu sinto que. Eu não, e eu sinto que tu também não. É, A gente. porque eu queria que fosse tudo muito metal, muito metal. E ele botava o hard rock ali, a influência hard rock, de bends, né? De harmônicos, né? De solos mesmo. Eu Uhum. queria aquela coisa. Fritação, né? É, e Fritação. ele ia lá naquele solozão hard Loureiro, rock. É, né? Aquela coisa. É, né? E ele não, era hard rock, mais feeling, sabe? é. Era uma briga, inclusive, que eu lembro que várias músicas o Dentinho, ó, o Wilson ficava, mancho, eu não sei o que coloca aqui, porque realmente às vezes a música era muito, sei lá, pedia tapping, arpejo, aquela coisa muito metalzão, e ele queria colocar uma coisa mais bluesada, mais hard rock. Isso. Tipo, o solo da Metal Nation nunca teve, e até hoje não tem. É, Metal Nation não tem solo, até hoje. Uma música que tem o nome Metal Nation, que tem o nome escrito na nossa camisa, né? Que tem Hail, Metal Nation. Metal é solo de guitarra, né? E é uma música que até hoje não tem solo. ele até chegou a escrever, ele até fez, né? Mas, tipo, nunca. E aí, assim, chegou um momento que entrou o Zé Cláudio na vida do Wilson, que Sim. foi quando ele se converteu, assim, mas infelizmente foi uma fase que durou pouco, e aí, né, foi já perto do fim. Que eu até ia lembrar o nosso DVD, né, que era pra ser um DVD e hoje tá aí até tá no meu canal, vou passar pro canal da Crosofia, que não é pra estar no meu canal. É o DVD que tu falou que o Sauron produziu, né? Sauron produziu, gravou e tal. E, assim, o Wilson tá, tipo assim, Nem aí, né? nem aí, entendeu? Tipo, realmente é a cara do Do último show. desânimo, né? Cara do desânimo, tocando desafinado, não sem se importar se ia afinar, se não ia, fazendo solo de qualquer jeito, a cara, não curtia, não batia a cabeça, era aquela coisa. E é porque, tipo assim, ele tava cabeludo, ele não precisava mais de peruca, né? Tipo assim, ele Isso. tava o arquétipo do metaleiro, mas. Tava com o auge do equipamento, com o cabelão, tava tudo e, né, E aí, desgostoso, né? pois é, e aí ele pediu pra sair. E assim, até o Rafael Parente, que era do Coldness e tal, Sim, sim, Caravana e sim. tal, ele fresca muito que toda semana o Wilson saía da banda. Isso, é. Era, Toda tipo, semana chegou ele um saiu momento. da banda. E aí chegou um momento que realmente 2011, bicho. 2011 tava assim, Insustentável, tava né? insustentável. Chegou, e não só com ele, comigo também. Aí, todo fim de semana era um estresse, né? Porque na época a gente ensaiava na casa do Pedro Neto, e aí tinha Ark of Sin, tinha Crosofia e tinha o Coldness, Coldness. né? E aí, tipo assim, o Pedro Neto. Eu tô falando aqui, mas assim, o próprio falou, e enfim, ele pode também se justificar depois, mas tipo, o Pedro Neto acabou que eu acho que ele não conseguia administrar, ainda tinha a vida pessoal dele também, né? E não conseguia administrar, ele queria dar uma atenção para todo mundo e não conseguia, todo mundo estava exigindo muito dele. E realmente acabava que ficava uma situação muito estressante, todo mundo já desgastado, né, com aquela coisa. O Wilson já de saco cheio, eu de saco cheio, né? E aí perdemos o Wilson. Aí entrou o André Felipe. não, teve aquele outro, um O George, George foi, que foi o primeiro que gravou a Soldiers. que gravou, pronto, Soldier já foi com ele. Que o George era um amigo teu, estudou, Na US. Foi. pronto, fez na US e tal, ele tocava na Estado Anestesia, eu vi ele em outra banda também. Agora não, Era não. cover de Black Sabbath, era cover de alguma coisa, eu acho. Acho que é cover de Black Sabbath, se não me engano. Mas eu vi ele em algum show aí e tal. E aí, assim, acabou que realmente o George ele não se encaixou na Não, coreografia. eu jurava que ia se encaixar. O cara metaleirozão, acostumado, toca bem, né? E não rolou, né? Não Não rolou. rolou, né? A gente, tipo, fez um show com ele, fez um rock cordel com ele. Fez? Ainda fez um rock cordel, foi. Fez um rock. Não lembro. Meu Deus do céu. Eu só lembro porque tem as fotos. Ah, é? É. Eu não tenho nenhuma foto, então.
Mas eu tenho e tá sorte que tá salvo ali, depois eu lhe passo. Mas tem. Olha, A gente fez um rock cordel. Foi o único show que a gente fez um rock cordel com ele. Que graças a Deus, rock cordel, bicho, assim, e eu agradeço assim publicamente ao Fernandão, Fernandão. André Marinho, que bicho, assim, rock cordel era sagrado a gente estar lá e era sagrado estar lotado. Todo mundo adorava ver a gente no rock Sim. cordel, todo mundo. Por isso que a gente era, por isso que a gente era chamado sempre, né? Exato. Todo rock cordel a gente tocava, todos, né? Todos. E aí, assim, aí depois entrou o André Felipe, que o André Felipe, na verdade, era uma indicação Do antiga do Paulo Paulo, também, né? antiga, é. Ele Já já queria há vinha, muito tempo. ficaria muito tempo. Pelo Paulo já tinha dado um chute na bunda do Ilci há muito tempo, já tinha colocado o André Felipe já na época, né? já. Saiu o Paulo da banda, entrou o André Felipe, André Felipe agressivo. isso, aí ele, né? O André tá até hoje. E aí, assim, nesse meio tempo, o Paulo saiu, né? A gente não falou do Paulo, que enfim, né? Mas assim, o O Paulo. Paulo que só tocava no quadrado dele, né? Isso ele fala Era porque realmente engraçado. a performance do Paulo era o seguinte, ó. Não sei se dá pra enquadrar aqui. Mas tá aqui, o Paulo ele tá aqui. Aí aqui o Paulo, certo? Aham. Aí ele Era só a gritava. posição da perna que mudava, né? Pronto, tava aqui, era isso aqui. Ele não saía do. Travava aqui, sabe? Mas assim, o Paulo saiu da banda, aí saiu da banda, não Uhum. importa por quê. E aí voltou aquela coisa original, né? O Felipe eu quero tocar baixo e cantar. Eu quero. Isso realmente foi uma coisa que eu encabecei. E aí fizemos alguns shows, inclusive alguns rock cordels, fizemos um rock cordel nessa formação. E eu acredito que a gente vai acabar tendo que ir o nosso próximo show, né? Calma, vamos chegar. Você tá muito apressado. Vamos chegar lá. Já não, tem 2 horas de podcast aí pra gente chegar lá. Mas assim, aí realmente fizemos alguns shows, né? Inclusive, nessa época saiu teve um show que o Paulo Bessa, né, que tocou na Necromortem, tocou no Coldness, a gente fez em Mossoró que eu tava tocando baixo. Sim. Inclusive teve Isso, já lembro logo da diarreia. Cara, foi o seguinte. A gente era com a van, éramos nós, era Disgrace and Terror, eu acho, de Belém, ia tocar lá. Eram umas 3 bandas, eu acho, não era só nós dois. Eu sei que era a gente e Disgrace and Terror, isso certeza. Cara, eu não lembro de nenhuma banda que tocou naquele dia, sendo sincero. E aí, quem bebeu fui eu, né? Detalhe é isso. E aí, assim, daqui pra Mossoró é o quê? Uns 200 e poucos quilômetros, umas 3 horas, 4 horas de van. A gente foi top pick, top pick raiz. E Bebendo cachaça a pronto, viagem toda. um abençoado abriu uma cachaça. E lá foi, eu não sou de beber cachaça, mas tô fazendo nada. Beleza, chegamos em Mossoró. Aí o Marconde, um abraço, Marconde. Chegou, rapaz, tem um sanduíche aqui pra vocês. Homem, Eita, aí o meu amigo brocado. Me dei. venha, né? Venha. Rapaz, eu sei que beleza, comi esse sanduíche, tudo muito bom, tudo muito bem. A gente era a última banda da noite. Aí, quando subo pra passar o som, tem aquela pontada. Galera, deixa eu baixo aqui. Fui ali no banheiro. Eu fiz o serviço. Aí eu olhei assim, meu Deus, não tem papel higiênico. Meu Deus. Aí eu olhando assim pra meia, vou ter que sacrificar você. Aí um alma abençoada, vulgo Leandro, O o Leandro? Leandro rebolou um papel higiênico. Toma aí, machei aqui, ó. Não acredito, Foi. foi. Mas salvou. Obrigado, Leandro. Nunca tive a oportunidade de lhe agradecer. Muito obrigado. Aí, beleza. Fiz, aí passamos o som. Não, porque o que eu lembro. Não terminou, não. Ah, Aí, quando tocou a introdução, deu de novo. pronto. Aí, lá fui eu de novo. Lá vai onde eu entro aí nessa história. Pois é. Pode continuar se quiser. Não, pois é, que quando a gente começou, quando deu a introdução, que eu peguei a guitarra, que eu olhei pro lado, o baixo, sozinho. Eu olhei pra trás, cara, cadê o Felipe? Sumiu. O Felipe, na introdução pra começar o show, tava o baixo no chão e o Felipe tinha sumido do palco. Tava no banheiro de novo. De novo. Tu lembra se deu tempo de tu voltar a tempo? Deu tempo. Meu amigo, foi aí que eu aprendi que banheiro não é um empecilho. Vou agora voltar pro presente. Tu sabe da minha do Floresta? Do Floresta? Sim. Não. A última vez que eu fui tocar no Floresta, não, a penúltima, com a Total Eclipse. Era uma quarta-feira, eu tinha saído do trabalho e eu trabalhava ali perto, né? E fui pro Floresta direto, morrendo de fome, era dia do rodízio. Ah, meu amigo, comer aqui. Aí tal, comi uma pizzazinha, um torresminho, que eu não dou mó valor, um torresmo, tal. Aí os meninos chegaram, Thales, Renan,
acho que não sei se já era o Renato ou era o Marcos que tocavam. Pessoal todo. Aí beleza, fazendo show aqui. Aí, na hora de Power Slave, tipo assim, mais ou menos no meio do repertório, aquele chamado da natureza, aquela pontada, né? Puta que pariu. Sim, eu canto com um microfone sem fio. Aí já tinha tudo na minha cabeça. Power Slave tem um solo grande, dá tempo de eu vou aqui me segurar. Aí na hora do dedilhado vou lá, faço meu serviço e volto. Tudo bem, tudo tranquilo. Aí beleza. Chega na parte. Aí eu lá falei, banheiro. E aí o Floresta ainda não tinha sido reformado, então, tipo assim, o banheiro só tinha uma entrada. Aquele lá lado da frente, né? Não, aquele lá no cantinho. Não, só tinha uma cabine. Aí tava ocupado, eu piscou. Aí assim, o desespero bateu, né? E nada, e eu indo e voltando, e nada do cara, eu saí, nada do cara sair. Voltei, cantei terminei a música. Aí a próxima música era Where It Goes There. Tem um solo grande, mas obviamente não se compara ao Sim, solo claro. de Power Slave, né? Aí lá fui eu, a mesma coisa. Terminou, fui pro banheiro, aí tava livre, fiz o serviço. E aí eu me senti o Sonic na fase dentro d'água, aquele tanto do 5 com o contador, que era a música voltando, aí eu terminei, eu me limpar. Eu, assim, obviamente eu tinha levado o microfone. Me limpar. Tá a calça. Né, recuperar, lavar as mãos, obviamente, né? Se não deu tempo, meu amigo, eu assim, pleno, saí lá do banheiro, pro coisa andando, cantando. Todo mundo achou que era uma performance maravilhosa. Não, Sei. eu tava. Aí depois do show contei, mas sabe aquela parte ali? Pois é, ali aconteceu isso, aquilo e outro. Aí o pessoal, na câmera. Enfim, né? A gente na hora, Meu como eu falo, na hora da Deus do necessidade, meu amigo, céu. a gente aprende tudo. Essa aí realmente eu não fazia a mínima ideia. Pois é. Mas é porque isso aí já é fase muito atual no Necrosofia. Não, já é coisa muito É atual. só atualizações de banheiro, né? Claro. Isso é que assim, voltando, né, pra coreografia, a gente teve esse momento que eu toquei baixo, a gente fez alguns shows, mas aí realmente a performance ela ficou prejudicada porque, né, querendo ou não, uma das características da banda era que desde lá, aquele tempo, eu já tinha um frivião no caneco e tipo, já ficava naquela coisa de se mexer, né, de agitar o público, aquela coisa. E isso ficou prejudicado mesmo, né? E aí, Bibiço Sinner, nosso querido amigo Fabrício Machado, entrou na banda finalmente, ele que estava presente desde, né, Desde a formação. desde a formação, desde tipo assim, a conversa, galera, vamos montar uma banda, ele tava lá. E aí assim, fazendo meia E culpa, ele já sabia todas as músicas. Ele tocou guitarra em ensaio quando alguém. cantou, Já tocou baixo quando alguém faltou. Cantou o primeiro ensaio da história da banda, que foi esse daqui da atriz que tu não foi. Foi ele que cantou. pois é, Né? O Fabrício era o Crossafia era o mesmo. Crossafia, assim, a E gente, nunca tinha tido a oportunidade de realmente entrar na banda. e assim, a gente foi meio injusto com ele, é Foi, uma foi. coisa que É a uma gente, coisa que eu me arrependo mesmo. que assim, teve uma história que ele conta, e Ai, cara, chega da dor no coração quando ele chegou com a Golden. Foi quando ele chegou com o foi, baixo e dedicaram com o Milson tocando. foi. Putz, grila. Pronto, ele, tipo assim, ele tinha comprado um baixo pra entrar na banda, aí o Milson tava na banda, ele, tipo assim, voltou triste. Ele, mano, vamos embora, cara. Putz, grila. Chega a dar uma dor, Parece viu? aquela coisa da cena do Chaves sendo chamado de ladrão. Macho. Assim, e realmente a gente foi muito injusto com ele, porque assim, querendo ou não, pronto. E aí, se você estiver notando, a gente fala muito sobre a questão do visual, infelizmente, né? Infelizmente, é. Infelizmente o visual é uma coisa que contava muito na coreografia. Tanto que eu deixei o cabelo crescer também. Os vários shows eu tinha um cabelão também. E era o meu sonho, era ter um cabelo comprido também. Né? Tipo a questão do visual, né? Roupas e tudo mais, aquelas coisas todas. E o Milson tinha um cabelão e tal. É Foi isso. mais só por causa disso mesmo. Pois é, ô Vanta. E sabe o que é engraçado? Isso eu vou falar aqui, eu vou rasgar. Na época, o Milson não gostava de metal tradicional. Aí depois, agora, tá tocando Agora, o bicho É, do ele era metal só tradicional... progueiro, né? Era progueiro, negócio Só de progueiro, Infinity, só Symphony progueiro. X. Isso, né? Agora, o bicho do metal tradicional picou ele, agora não quer mais saber de outra coisa, né? Agora tá no tradicionalzão, no simplesão, né? É, só no... Só no misão. Meu amigo, ele faz... rapaz, é isso mesmo. Oi, Milson, viu aí? Ai, ai, ai. O O Milson Milson vai vai ser ser pai. pai. Interna da interna essa aqui. Interna. Gente, aí assim, mas realmente chegou um momento que, infelizmente, né, também,
Chegou um momento que aí o Pedro Neto saiu, né? Eu não sei se o Pedro Neto foi posto pra fora ou ele simplesmente quis sair, ou a gente. Teve o fatídico show do Pontal do Maceió. Que eu voltei lá pro Pontal, graças a Deus, não encontrei nenhum dos lugares, mas precisei voltar àquele lugar pra me reconectar, porque foi um trauma. Tocamos no Det Club do Pontal de Maceió. Conta aí como é que foi esse dia. Olha lá. Cara, era pra ter sido um dos melhores shows da história da banda. Só Não, que a foi um gente dos melhores dias, mas foi um dos piores shows. até porque a gente não tocou nenhuma música da banda. A gente só tocou cover. E Primeiro, assim, tocamos Is This Love, tocamos It's My Life. A gente brincou de Vulcane naquele dia. primeiro que assim, a gente foi a tua tia, né? Isso, a minha tia que já faleceu, né? Cara, sinceramente, eu não sei como é que ela colocou a gente pra tocar naquele evento. Era um evento de forró, né? Bandas de forró. E a coreografia lá no meio. E a gente se hospedou na casa dela. Ela deu de tudo lá pra gente. Aí a gente foi pra praia e foi jogar futebol na praia. E tinha um monte de gringo. E os gringos lá se divertindo com a gente, porque a gente tava palhaçando lá, né? Aí, que foi aquela marmota lá? Também que montou uma bateria no meio da calçada. E de tarde a gente tava tocando na calçada. Não, não Como era foi uma aquilo calçada, ali? era uma varanda. Botaram uma bateria lá e a gente começou a tirar um som. Aí eu sei que, tipo assim, no final das contas, eu perdi a voz nessa brincadeira. Putz, foi. É, Começou a chover na hora do show. Assim, a corda do baixo quebrou. A corda do baixo A quebrou? corda do baixo quebrou, a misona. Não lembro. Pois foi. A corda do baixo quebrou. Mancho, tudo que era pra dar errado naquele dia deu. Tudo, 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 tudo. Então, o show em si foi péssimo, a experiência da viagem foi A massa, tudo experiência foi foi massa, massa, mas mas o o show show foi foi péssimo, né? triste. Tanto que a gente voltou assim com a cabeça, ó, desse tamanho. Não, e antes tinha sido massa, porque, tipo assim, na época, né, adolescente não, era jovem, né, tinha 20, 23, 22, 23 anos. Meus pais tinham viajado, meus pais viajavam muito, aí rolava a festa na casa do Felipe, né? Aí na véspera período tinha rolado uma festa mexicana com guacamole, com não sei o quê. Eita, Aí tanto é que o Enio e o Fabrício foram dormir lá. Isso foi virado. Teve esse detalhe. Aí, só que, enfim, né? A volta, meu amigo, todo mundo de ressaca, cansado, enfadado, puto. Macho. Aí pronto, depois daquele dia o Pedro Neto saiu. Assim, aí foi depois daquilo ali? não, depois daquele dia o Pedro Neto não tava. Assim, a gente não fez mais nada com o Pedro Neto até então. Aí foi quando a gente passou um tempo, né, sem fazer nada. E aí o Enio voltou. Bom, a gente voltou, a gente fez uns ensaios, foi a época que surgiu a Sente Ensina, a gente foi... Não, a Sente Ensina foi depois. Não, Foi, tanto que a gente gravou a Sente Ensina com o Enio. mas a Sente Ensina tinha sido composta com o Pedro Neto na banda. Foi. Foi. A gente o Enio, o Sente Ensina meio que fez um rearranjo, mas tipo assim, Ah, tá. ela foi composta por Pedro Neto. Aí a gente gravou em estúdio Sente Ensina com o Enio, ainda chegou a fazer um show, acho que foi na Parangaba, né? Um clube ali com o Enio também. Foi. E a gente ia fazer outro no Maracanãú com a Intruso, aí por algum momento teve uma confusão de agenda, não sei quem não pode, porque não sei o quê, e aí o Enio saiu de novo. A gente fez no Parangaba, não, foi no Grabe. E o Grab não era... No bairro Grabe era... é Antônio Bezerra, Eita. bem pertinho. Pois é, a gente fez esse show no Grabe do Gino, que tipo assim, foi a volta da coreografia e tal, né, mas não, né, a gente teve teria esse outro show no Maracanãú e não rolou, que era, na época o Fabrício era muito amigo da Manu Volkova, né, que era a que produzia as coisas no Maracanã, não, Maranguape. Aí não rolou e, né, depois o Andy saiu de novo, né? Acabou. A gente gravou, a gente teve essas gravações, né? Gravamos a Saint Ensiner. Tem Aí até tem a hoje, Soldiers também. tem a bateria das Soldiers gravada até hoje, mas infelizmente os projetos se perderam. Acho que chegou a também fazer a Endless War. Não, ainda só ficou pela metade por conta do metrônomo, que a gente Pronto, isso. A gente tentou gravar por conta a gente própria. tentou gravar. Não, a gente foi pro estúdio mesmo pra gravar. Desde que a gente gravou. Mesmo não, a gente gravou foi no Davis lá, a bateria. Então, mas a gente foi pra gravar a Endless War também, mas não conseguimos gravar a Então, Endless mas War. não foi para estúdio, foi tipo assim, foi a gente, porque na época o Leandro, então é inclusive interessante citar, na época o Leandro, ele tinha, assim, aí foi uma fase muito massa, que não só o Leandro era vizinho do Rivaldo, como ele também estava muito empolgado com a questão de
Produção? produção, mixagem, Estava ele estudando, estava né? Comprando estudando, curso. E e outra, ele tinha pego uma certa amizade com o Thiago Bianchi, né? isso, depois da abertura do Xamã, né? Então, assim, Sim. eles, o Thiago passou muito bizu pra ele e tal, então, assim, realmente o Leandro fez um trabalho, tipo assim, eu particularmente, eu gosto muito da gravação da Senticina com o Enio, eu gostaria, inclusive, já deixei público minha vontade de lançar no Spotify da vida e tal, é porque realmente a gente não faz isso porque, enfim, porque a banda não concorda, mas por mim, Mas já teve no YouTube por muitos anos, né, essa isso gravação aí. alguém que botou e alguém que tirou e, enfim, não importa. Uhum. Mas, infelizmente, né, assim, não deu certo, né? Acho que justamente porque o Enio já estava na rede, já estava, assim, a volta do Enio também estava muito condicionada a uma vontade que ele tinha de, não, eu cansei de tocar pop, eu quero tocar metal e tal, só que, assim, a gente já estava noutra vibe, eu e o Rivaldo também, a gente estava desgastado um com o outro também, a gente estava meio assim, e aí acabou que realmente desse momento até 2020 a Um coreografia hiatozão, né? foi um hiato muito grande, né? A gente realmente parou. Parou mesmo. É, a gente passou ainda até uns aninhos sem nem se ver, eu acho, né? Foi. Aí depois, logicamente, voltou a amizade, entendeu? Passou uns anos normal, saindo, curtindo como amigos, até de fato voltar a ter alguma conversa sobre banda, né? Sobre realmente voltar com a coreografia, né? Foi. Acho que foi mais ou menos pouco depois que começou a liberar as coisas, né, da pandemia e tal. Sim, A gente, verdade. não, vamos aqui fazer, vamos nos ver aqui, vamos tirar um som aqui descompromissado. Tiramos, foi muito legal. E aí, acho que daí vieram os convites, né, para show, essas coisas e tal. Aí, assim, nesse meio tempo é interessante também a gente citar uma homenagem que a Darkseid fez pra gente. A gente, obviamente, Isso, outras bandas, né? tinha uma música que eles Domination compuseram. Underground, que a Darkseid fez, que ela se fala sobre, né, as principais bandas da cena underground de Fortaleza, do Ceará, e a gente tem a honra de ser citado nessa música. Obrigado, Thales, né? Porque realmente, assim, e vale se dizer, o Thales foi um grande apoiador da Foi, coreografia, né? sempre foi. Sempre que ele chamava a gente para produzir, para tocar nos eventos dele e tal. E aí, chegamos agora, né? Finalmente chegamos ao No hoje, no né? hoje, né? E mas a gente tem que dizer, primeiro, para chegar no hoje, tem que falar de novo do retorno que foi lá no esconderijo, né? Então, como o esconderijo, ele tem sido o importante justamente nessa fase nova atual da coreografia, né? Que a gente tem feito vários shows lá, né? Assim, vai muito também da amizade que o Pedro Neto tem com o João Paulo, né? Que Uhum. também hoje eu também tenho amizade com ele e tudo mais, mas vai muito também também da nossa, digo, minha, do Pedro Neto, né? Nessa nossa jornada como produtor de eventos com a Lapada. E também vai muito de uma vontade do público que ele começou a realmente se sentir nostálgico, né? Muita gente, pô, cara, era massa a coreografia, porque assim, inclusive nesse meio tempo, né, tem uma parte que a gente esqueceu de falar nesse meio tempo, que foi, eu até me emocionei aqui, que foi quando a demo foi pros streamings, Hum. né? Que aí muita gente começou a escutar, tipo, pô, legal, esse cara era massa isso aqui, né, e tal, e aí E bem gravado até os dias de hoje, né? foi gravado até os dias de hoje, né? Então, porque realmente tinha um cuidado, né? Tipo, poxa, tipo assim, foi um processo todo digital, tinha um plugin aqui e acolá, mas assim, boa parte das coisas eram analógicas. E assim, bicho, você vê, por exemplo, nos trabalhos da Hellhounds, bicho, o Rodrigo Magnani é um produtor fantástico. Inclusive, assim, até um adendo que a gente não, até agora, a gente não deu o merecido crédito ao trabalho que ele e o Fabrício fizeram. Isso. Tipo, eles transformaram as músicas para Eles melhor. realmente produziram, eles disseram, olha, isso aqui tá errado, tem que rearranjar o início da Rola Parte 1, não existia aquele piano, eles que disseram, ó, não, tá errado isso aí, tem que fazer, as notas estão erradas, Leandro teve que pegar na hora ali, como eles estavam dizendo, e pô, quando eu vi o Leandro tocando o início da Rola Parte 1 com aquele piano, acho que deixou uma lágrima assim, que putz, como ficou lindo, né? E eles eram um negócio. Era um negócio, era troncho, né? Bicho, quando eu lembro, o Rivaldo sempre foi muito teatral, né? Assim, hoje vocês veem ele no. Oi, gente, taroteando Lenormand, uma calcinha, não sei o quê. Ele sempre foi muito assim, muito teatral. E aí, justamente como eu tinha falado, né? Nesse rolê aí como eu não podia acompanhar as gravações, aí ele, né, quando já tinha acontecido isso, ele só disse pra mim: Macho, tu tem que escutar a Roller Part 1. Tem que escutar, mas tá linda. Mas ele não falou, só disse: tu tem que escutar. Quando eu cheguei, eu escutei.
meu queixo, ó, foi no chão. E o coro da coreografia? Aquele coro, o refrão da coreografia. Que é aquilo, hein? Até hoje. Não Uhum. sei quantos anos, 2016, 2006 pra 16, hoje, até hoje, quando 18 eu anos. ouço, Cor e osso. quando eu ouço aquele coro da coreografia ali, aquele refrão, pô, que coisa mais linda, mais bem É, e feita, não né, cara? Não, mas ali a ideia era A nossa, ideia né? era nossa, mas eu nunca imaginei que fosse ficar daquele jeito ali. Aí ali tem back vocal ali do Fabrício Carvalho, do Tyglef, do Rodrigo Agnani, meu, teu, do Delano, Uhum. do, do Rio, não sei se o Rio Do Rio da Delano. Batim, sim. Enfim, tem umas 1000 vozes ali pra gravar aquele coral ali. Sim, mas tá doido, foi um trabalho assim muito, 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 muito bom. Duetinho da Total F Quake, né? Também ficou Uhum. muito bonito. Então, Sim. Enfim, e né, é muito desse mérito, né, muito do que a Crossofia é hoje, a gente deve muito ao Rodrigo, porque sim. realmente ele assim, até infelizmente, né, ele ia mostrar mais aí na Hell House, mas ele precisou se mudar, enfim, motivos pessoais e estão os órfãos, né, E ele até não hoje. tá mais. Ele tá aqui, não? Ué, se mudou pra Curitiba. Mentira, o Foi. Rodrigo. Rodrigo. Olha, sabendo agora. Ixi, mas faz tempo, faz. Eu vi ele. Viu um Puxa, dia desse no show aí, cara, cabeludo. o Foi, Symphony cara. X, ano passado, tá Ah, bom? Maria. Tô. Eu lembro, inclusive foi o show de despedida deles. Ah, meu E Deus do teve um céu. outro que eu fui. Agora eu não lembro qual foi, mas teve. Depois desse, eles tocaram ainda mais um outro, abriram pra uma outra banda, que inclusive deu até uma treta, porque ele. Ah, foi o Bruno Sutter aí da vida. Aham. Enfim, foi um Edu, pronto. Foi aquele show do Edu que eu tava falando em off aí, que aconteceu aquela coisa lá, Sim. né? Mas assim, e aí a gente lançou, né, voltando aqui pra história, a gente divulgou nos streamings, Spotify, Apple Music, Deezer e tal. Rolou essa nostalgia, a gente passou a se reunir pra tocar e realmente assim, né, voltou um pouco desse brilho, né, e tudo mais, voltou um pouco dessa, como diz o meu prefeito Nezinho, aquela tesão, assim, né? Ai. Eu espero que a gente continue, né? A gente tem show marcado, por sinal, né? Quando? Cara, a gente tem pro dia 10, né, mas aí precisa confirmar, né? Não tá confirmado, não? Nem todo mundo confirmou. Ah, Maria. Ah, Maria. Mas, né, assim, mas na verdade tá confirmado sim, eu falo assim, mas tá confirmado, independente vai tá dia 10, lá no Ópera. Eu não sei quando é que isso aqui, a gente obviamente tá gravando, não sei quando isso aqui vai ao ar, mas, Eu vou tentar soltar hoje ainda. então pronto. Mas, hoje, quinta-feira, né? Mas se tu quiser levar. Tu tem pendrive aí? Não, tenho não. Eu tenho Ah. os computadores, mas pode editar, pode soltar aí do jeito que Não, não quiser. sei editar, não, mano. É a primeira vez que eu tô fazendo um podcast gravado, só faço ao vivo. Então pronto, mas vai assim mesmo, problema não. Bom que fica cuidado. Enfim, mas depois nos canais da Coreografia, nos nossos e tal, a gente vai divulgar direitinho. Sim. Mancho, foram quantas horas, hein, que a gente falou? Cara, a gente tá com 1 hora aí. Só? 1 hora e 32 só, por incrível que Pô, pareça. 1 hora e 32 só. caraca, É velho. bom que deixa, fica o gostinho de quero mais pra gente. Agora, já que isso aqui foi um piloto, pra gente poder fazer mais coisa, cara. Tem muito assunto aí que a gente. Tem muito assunto que a gente passou por. Assim, falou por cima, né? A gente pode falar. Enfim, tem muita coisa. A gente pode chamar mais gente, pode chamar os envolvidos aqui, né? Exatamente. E eu espero que a galera que assistir, né, esse podcast, ele se interesse de ir lá ver então as músicas, né? Conhecer o trabalho, conhecer. Vixe, a coreografia era isso? Pois deixa eu ir lá olhar, né? O que é que tem da coreografia aí no. Cara, falar nisso, isso me lembra. Tem muita coisa ainda que a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre a origem das músicas, como é que a gente criou cada música. Sim. Precisa falar sobre as músicas que não foram lançadas, as músicas que não foram tocadas ao vivo. Eita, saúde! E, né, e assim, tem muita coisa que a gente precisa falar. Não sei se deixa e fala hoje ou deixa pra depois, não sei. Não, bora fazer uma segunda partezinha que ficou massa. Que é Ó, pra não cansar também muita galera, que a galera também não gosta de assistir essas coisas muito longas, né? É bom que a gente faz uma parte 2 e já chama mais um também pra participar, pronto, né? exatamente. Chamou o Bibas, né? Já Tem que chamar, o primeiro tem que chamar o tem Bibas. que chamar o Bibas, né? Tem que ser, ele tem que ser porque ele tava lá desde o começo. Isso. E se a gente conseguisse falar com o Leandro, hein, macho, assim, por Skype, sei lá. Dá, mas dá certo também. Então, vamos marcar com ele também. Vamos marcar. Pronto, eu acho que assim, né? Eu acho que pra finalizar, eu vou te perguntar. Você é o condutor do podcast, mas eu vou te perguntar. Qual é a tua música favorita da Crossofia e por quê? Vixe, agora, mas tu foi osso, hein? Essa devia ter combinado comigo, isso aí. Eu sou jornalista, mano. Eu acho que. Acho não. Acho que a música mais legal que eu acho é Runaway.
A Runaway e a The Enemy of the World. Eu acho que são as duas que mais tem ali como se transformar numa música que facilmente qualquer outra banda gringa lançaria. Mas de tocar, porque tem as que são massa de ouvir e as que são mais de tocar, né? Acho que de tocar, a Saint Sinner. Acho que a Saint Sinner é mais massa de tocar. Acho é. Acho. E as nossas baladinhas que são lindas também. A gente tem umas baladas bonitas, viu? Você é um homem romântico, né? Você adora as baladas e tal. Nossa, foi de Sonata Ártica, né? É. Sofrência do metal aí. Cara, respondendo a minha própria pergunta, Qual é? eu gosto muito da Total Quake, muito mesmo, muito. Tipo assim, é uma música que eu acho que tipo, a gente brincava que a Total Quake é a nossa Carry On, porque assim, Isso. Não, a nossa Carry On é Son of the Fall, pô. não sei, mas é verdade, a nossa Carry On saiu na foda. Mas a Total Quake é a música que, tipo assim, todo mundo até hoje. Ela é a Silent of Fall, todo mundo. Total, todo mundo. Ei, mano, aquela música lá. Total, Earthquake. Isso é muito engraçado. E é justamente. Essas coisas, né, da vida. Tipo, uma música que surgiu do nada e a galera gosta. É uma das músicas que eu mais gosto, assim, de verdade. É uma música. É, mas só que tem uma música aí que merece mais atenção aí. E que ela é uma música coringa. Olha a parte 2. Olha, a parte 2. Olha a parte 2 é uma Olha, música ali que, tipo, ela é uma música camaleão, né? Ela se transforma Coringa não, Camaleão, isso. dependendo da velocidade dos BPM que ela é Na tocada. verdade, assim, a, que foi? Acabou aí? Foi? Não, não, não. É, na verdade, a Hollow Parte 2, o que tu tá querendo dizer, na verdade, é que ela é muito o termômetro do estado do humor, do humor muito É, da banda. isso. E essa música ela se transforma de acordo com o humor da banda. Já teve vezes que ela foi tocada quando a gente tava puto um com o outro. Meu amigo, ela foi tocada assim num peso que parecia assim, sei lá. Já foi parecido Doom Metal, É, já foi alegre, já, tipo assim, é, pesada. ela é uma música que. Pronto, agora que tu falou. A Tola Parte 2, ela é uma música massa de se tocar, porque ela é uma música muito. Como é que eu vou dizer? É uma música muito visceral, sem E trocadilhos. tem muitas passagens, né? Tem muitas passagens, e assim, ela realmente. Acho que é a música mais simples da Crosofia, mas ao mesmo tempo é uma música que permite muito que a gente externalize o que a gente. Tipo assim, é uma música muito desabafo, né? Tipo, tanto que é uma música quase uma terapia, tanto que eu percebia na época, né, que nesses momentos tensos, quando a gente terminava de tocar ela, ficava aquele silêncio, assim, 5 segundos de silêncio, e aí todo mundo, pronto, agora a gente pode continuar, né? Tipo, resolvemos aqui. Então é como se essa música ela fosse terapêutica, né? Sim, Então pronto, deixa eu aproveitar para falar uma coisa que eu já disse, mas vou deixar registrado. Cara, vamos lá. Todo mundo sabe que eu sou espiritualista, esse canal. Quer dizer, que eu não sei nem em que canal que vai ser posto isso aqui, isso mesmo, tá? né? Mas, enfim, é, a Hollow Parte 2 foi a única música que ela veio intuitivamente e espiritualmente. Como assim? Essa eu não sabia, não. Essa eu não sabia, não. Eu sonhei com a música inteira. No sonho, eu sonhei a música inteira. Ou é a única música na minha vida que ela veio num sonho e eu ouvi ela inteira no sonho que quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi, pô, eu tenho que pegar logo a guitarra para eu poder passar para a mão para eu lembrar. Então a Holy Parte 2 ela, lógico, uma coisinha ou outra a gente criou, mas a introdução, o riff, a base, o andamento da música, eu sonhei ela inteira. Que massa, Eu que sonhei com ela, eu massa, juro por Deus que eu sonhei, foi que um sonho. massa, A que Holy Parte 2 massa, foi um sonho que massa. foi a única música que eu consegui acordar e passar pra mão, pra guitarra, porque eu sonhei Rapaz, com ainda ela. bem que tu lembrou, viu, bicho? Pois é. Caraca. Então, realmente, ela é uma música espiritual. Tanto é que, tipo assim, até falando, as duas Holy Wars, a gente já tá até dando um spoiler do próximo, mas as duas Holy Wars, as letras são baseadas naquela série de filmes evangélicos deixados para trás. Eu nunca assisti esse filme, mas foi, assim, tinha um vizinho nosso, né, o Jair Júnior, que ele assistiu e aí a gente lá, eu, o Rivaldo e ele, a gente conversando, e ele contando lá a sinopse do filme, né, falando que as pessoas começavam a desaparecer e aí chegava o anticristo, aquela coisa toda que, né, assim, essa série Deixados para Trás é baseada no Apocalipse, né, no Uhum. livro bíblico. E aí eu, assim, foi uma conversa assim que me impressionou tanto
que eu lembro demais. Isso foi num domingo. Quando foi na segunda, eu peguei o caderno e comecei a escrever. E eu lembro, a parte um num lado, parte 2 no outro. E realmente, assim, as músicas, elas não se conectam, mas as letras, elas são, realmente, elas são uma sequência da outra, tanto que, Hum. né, Ah, é? é, Então tu fez uma única letra era uma coisa só. e dividiu para duas músicas, foi? Isso. Ah, Assim, como eu te disse, como tinha falado há um tempo, eu não, assim, nessa vez eu não imaginei melodia. Talvez, assim, eu tava querendo uma coisa meio Armageddon no Gamma Ray, uma música grande, sim, com uma sim. letra zona gigante, mas foi literalmente isso. Foi a parte um num lado, uma folha, e a parte 2 na outra folha. Mas a letra do Runaway é maior, né? Ou é a música que é maior? A música é maior, é porque a Runaway, ela repete muito, né? Entendi. Mas a letra é menor. E Então assim, as Hollywood tem mais. muito mais. Mas a Holly repete muito. As Holly repetem muito pouco. Entendi. Repete muito pouco mesmo. Que doideira. Eita, que música massa que tá tocando aqui. I Don't Believe in Your Love, do Avantasia. Ah, Eu acho que eu devia ter deixado um pouquinho mais alto, se bem que eu acho que o microfone não ia não, e captar, não não, pode não, por porque conta. senão corta direito autoral e tudo. É verdade, verdade. E aí, quer somar mais alguma coisa aí? Quer lembrar de mais alguma coisa? A gente deixa pra parte 2. A gente Não, tem vamos muito deixar pra. parte um, parte 2, né? Vamos Então, deixar pra próxima, tá? então Que acho que já secamos aqui essa fonte, depois a gente. a gente tem que relembrar de muita coisa pra poder encher de novo, né? Pra É, poder fazer o próximo com aí, né? certeza, porque assim, isso aqui foi uma tacada assim. Foi eu falando pro rival, vamos sentar aqui e vamos conversando. Eu só anotei, vocês viram que eu peguei o caderno no meio do negócio aqui só pra. E olha que a gente tava conversando há horas que o que a gente conversou do podcast já dava um podcast, Sim, não é? sim, sim. Mas infelizmente não vai para o ar, não vai ser publicado. Ah, não, e até porque tem coisa que não pode mesmo, não. É, Fica só entre a gente. isso. Quer falar mais alguma coisa aí pra gente se despedir? Deixa eu dar um zoom em tu aqui. Vai. Cara, eu queria agradecer, na verdade, né? Agradecer a você, agradecer a cada um que tá assistindo, não sei quem tá assistindo. Na verdade, eu acho que esse papo aqui foi algo que precisava acontecer há muito tempo. Era uma conversa que eu estava devendo ao Rivaldo, que eu não, assim, eu não, é até estranho chamar de Rivaldo, eu chamei de Júnior. Meus pais chamam de Júnior Roqueiro. É, porque assim, realmente o Júnior é assim, pô, assim, obviamente a vida, né, acabou que acontece, né? A gente se separa, mas a gente é amigo até hoje, por assim, o Júnior é praticamente um irmão que eu não tenho, assim, A gente é filho único, né? nós dois somos filhos únicos. Então, Únicos e ficamos muito juntos durante muitos anos, né? então assim, realmente a gente era irmão. Tipo Exatamente. assim, a gente foi o irmão um do outro. Isso. Muita coisa aprendi com ele, acho que também ele aprendeu alguma Com coisa certeza, é comigo. lógico. E eu acho que, assim, compartilhar um A pouco. passar raiva, com certeza eu aprendi muito contigo. Ah, Passar... tu é doido. Mas, assim, a gente, no final das contas, assim, a gente relembrou muita coisa e compartilhar muita coisa, assim, também é muito legal, porque acaba que são coisas que eu acho que é interessante que as pessoas saibam, né? Assim, eu sei que a coreografia, de algum momento, de alguma maneira, fez parte da vida das pessoas, então, assim, é interessante saber de onde é que surgiu tudo isso, né? Como é que tudo isso aí apareceu, que não foi de uma obra de um acaso, ou às vezes até foi, né? Né? Mas é isso. E vai ter uma próxima, com certeza. Não sei onde, não sei quando, mas vai ter. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa experiência, porque foi diferente, né? E deixem aí likezinhos, né? Comentem aí. E se vocês tiverem alguma dúvida também, comentem aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. E vamos ver o que é que eu vou fazer com o Felipe aqui. A gente vai programar aí coisas novas e coisas boas virão. Inclusive, ó, Fabrício, Bibiço Sinner, você tá intimado, hein? Porra! Então vamos lá. Então estou finalizando por aqui. Obrigado pra galera aí que participou, que vai assistir. Axé não, né? Hey, ô Metal Nation! Trocar o axé pelo Hey, ô Os Metal dois, né? Nation. Axé, Amém, Rei Metal Nation, tudo junto, Ai, né? não é? Tchau, tchau, meu Tchau, povo. tchau.